gente, boa noite. Eu sou a Laís, Boa eu vou noite. começar a apresentação aqui para vocês. Eu e a Júlia estamos no Porto nesse momento, inclusive é o Porto aqui no fundo. E como é pouco tempo, a gente vai ser bem breve para mostrar mais ou menos assim como que é do edital até aqui no Porto, tá? Eu vou projetar minha tela aqui e vou pedir para vocês falarem para mim se tá tudo bem. Estão conseguindo ver minha tela? Ainda não apareceu aqui, Laís. Pronto, apareceu. Apareceu? Então, gente, eu e a Júlia fazemos um intercâmbio que é de duplo diploma com a FOB, em convênio com a FMDUP, que é a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. E aqui a gente tem algumas fotinhos para vocês dos nossos momentos. Então, para começar, né, para você se candidatar, abre um edital, e esse edital geralmente sai no segundo semestre, ainda é muito novo, só tem eu e a Júlia, né, que participou desse programa, e como a professora Débora falou anteriormente, é um convênio que é da FOB em si, não da USP. Então, é a própria FOB que faz todo o nosso processo, mas isso é mais burocrático, ela fala. E quem pode se candidatar? Esses alunos, para fazer o duplo diploma, tem que estar no quarto ano, segundo semestre. E os critérios. No edital, ele pede inicialmente para a gente fazer uma carta motivação, a gente escreve lá, tem tudo certinho. E a segunda parte do edital é que a gente tenha uma nota mínima, que é 7, média ponderada, mais a nota de currículo. Mas a nota de currículo não é o currículo Lattes, igual muita gente já veio perguntar para mim. É, na verdade, vários tópicos, tanto assim, você tem que ter feito várias coisas na graduação, por exemplo, se envolver em várias atividades, como monitoria, ser bolsista de programas de pesquisa, apresentar trabalhos, ter trabalhos publicados em anais, artigos científicos, fazer projetos de extensão. Um aluno aí que abrangiu bastante coisa durante a graduação, tem uma boa interação com o pessoal também, porque isso é muito importante, no momento que você está aqui, que, gente, você conhece todo mundo novo, você não conhece ninguém, então você tem que ter aquela iniciativa de ir fazer amizade e também para conseguir, né, se virar nas coisas. Então, o critério da segunda fase é essa nota de currículo, que é tudo especificado no edital, e a média ponderada, acima de 7, e vale 50%. E são quantas vagas? Eles estão, por enquanto, não sei se isso vai mudar, mas oferece uma vaga por ano. A primeira foi a Júlia e a segunda sou eu. E agora, passei no intercâmbio, né? A maior alegria da minha vida, o que eu preciso fazer? Por ser uma coisa meio nova também e por ter mudado algumas coisas, eu fiz esse slide já pensando na próxima pessoa que vai passar para poder ajudar ela. A Júlia me ajudou muito, gente, quando eu passei. Então, vamos lá. Inicialmente, se você já vai se candidatar, já tira seu passaporte. O passaporte aí também é custo nosso, custa R$257. Segundamente, você também já está pensando em se candidatar? Já faz um PB4. Porque PB4, o que é? O seguro de saúde que o governo oferece para a gente para o estado de Portugal, para o país de Portugal. Tem também para a Itália, tem para os outros lugares. Ou você também pode pagar um seguro, porque isso é responsabilidade nossa. Ou você paga ou você solicita esse do governo, que é gratuito do governo, e demora mais ou menos uns 15 dias para sair. Mas no meu caso demorou, então a gente não pode bobear, né? Eu acabei pagando e é muito caro, então vamos fazer o PB4, que é até mais fácil aqui. E outra coisa que a gente vai precisar é de um alojamento. E isso a FOB, junto com a FMDUP, aqui da Porto, arranjaram para mim nos meus primeiros meses. Segundamente, para dar entrada no visto, a gente precisa dessas 3 coisas que eu falei, mas uma carta de aceite da faculdade, que a FOB, em contato com a FMDUP, emitem essa carta para mim, que é muito importante para dar entrada no meu processo de visto. O processo de visto é feito pela VSF Global. Quem vai fazer o visto sabe que é muito chato, que o pessoal é muito criterioso, é muita documentação, muito burocrático, mas que dá tudo certo. E também é sobre o nosso custo e que tem mais ou menos o valor aí de R$850 com todas as taxas. Pode ser um pouco mais, um pouquinho menos, depende do local. E agora, por causa do Covid, pode ser enviado por correio. Então, a gente nem precisa ir para São Paulo ou para outro lugar para tirar. Agora eu tô com visto. O que eu preciso fazer? Bom, a FOB oferta a passagem pra gente. Então, você vai comunicar a FOB que você passou, que você tá com visto, que tá tudo certo. Eles vão comprar sua passagem, vai fornecer o seu transporte até o aeroporto e é hora de arrumar as malas, gente, melhor hora. E agora começa a nossa viagem aqui pelo Porto e eu vou passar a palavra para a Júlia. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos. Então, vamos lá. Começando ainda falando sobre o intercâmbio. Então, quando você vem para cá,
Gente, como é que eu vou fazer para me manter? No nosso intercâmbio, especificamente, a gente tem uma bolsa de 500 euros mensais. E essa bolsa dá tranquilamente para viver todo esse tempo de para viver o intercâmbio. Basicamente, metade desse valor a gente gasta em arrendamento, que é o aluguel, é o mais caro. Infelizmente, Porto, Lisboa como são capitais, são os maiores arrendamentos, mas sobra o suficiente para alimentação, para mercado, até para viajar, até para passear, fazer compras, se você tiver um bom planejamento financeiro. E qual que é a duração do intercâmbio? Então, o intercâmbio ele tem duração de 1 ano e meio, que são 3 semestres. No caso, nós viemos para cá quando está na metade do 4º ano da graduação aqui. Então, a gente cursa o metade do 4º ano e o último ano, que é o 5º ano inteiro. No caso, também, é uma coisa só importante dizer que o nosso intercâmbio é de duplo diploma. Então, assim como tem 2 alunos aqui, tem 2 alunos da UPorto, nesse momento no Brasil, que eu não sei se estão nos assistindo, que é a Isabela e o Pedro. E no caso, eles fazem 1 ano, porque eles pegam o 4º ano inteiro da nossa faculdade. Então, mesmo que você não tá vindo para cá, você tem a oportunidade de conhecer pessoas de outras culturas, e isso é uma coisa incrível que a gente tem essa oportunidade que a universidade nos oferece. E qual que, afinal, é a estrutura do nosso curso aqui, a medicina dentária? É um curso que ele tem 5 anos de duração, semelhante aos diversos cursos de odontologia no Brasil, sendo que ele é dividido em 3 primeiros anos em licenciatura e os 2 últimos anos em mestrado integrado, que é basicamente quando começa a prática clínica. Isso ocorre porque, basicamente, para você exercer algumas profissões aqui em Portugal, que é o caso da medicina dentária, você precisa do mestrado. Entretanto, não muda nada, juro, gente, nada diferente da graduação do nosso do Brasil. É praticamente a mesma coisa, o mesmo tanto de clínica. Na verdade, no Brasil a gente tem um pouco mais de clínica até. A tese é semelhante ao nosso TCC, então não precisa, eu estou entrando no mestrado. Não. Inclusive, é importante salientar que o mestrado, por mais que ele é válido aqui, por exemplo, eu e a Laís vamos ter o mestrado e podemos entrar no doutoramento direto aqui. Se a gente for para o Brasil, o nosso mestrado não é válido no Brasil como mestrado, é válido como uma graduação comum. A prática clínica que começa no meu ano, no caso, a gente teve uma mudança de currículo do meu ano para a Laís, começava no 4º ano a prática clínica e agora começa na metade do 4º ano. Então, quando a gente chega aqui, no Brasil a gente já terminou todas as nossas práticas, que a gente basicamente formou, e aqui a gente vai chegar, então, começando junto com eles as práticas clínicas, o que é muito bom para a gente, porque a gente já está aprendendo, e é muito bom porque eles também, os alunos, a gente consegue essa boa comunicação com eles, consegue se ajudar, e é uma boa forma de fazer amizade. E também é importante lembrar que a gente não precisa trazer material nenhum quando vem para cá. Algumas coisas talvez seriam interessantes a gente trazer, mas isso, quando você passar, seja quem for, pode entrar em contato comigo, com a Laís, que a gente vai te ajudar nisso. E afinal, quais que são as suas obrigações no nosso intercâmbio? Gente, é basicamente a obrigação de qualquer graduação. Então, a gente tem que frequentar as clínicas, tem que fazer as atividades, a gente tem as avaliações contínuas na clínica, que são os nossos atendimentos. Nós temos provas, nós somos avaliados da mesma forma. A diferença, eu acho que maior, é que aqui a gente não tem uma semana de prova tão pesada quanto a gente tem no Brasil, na FOB. Basicamente, já são algumas provas espaçadas. A gente não tem 2 semanas de prova no ano, a gente tem basicamente uma só. A tese, basicamente, igual eu disse, é um TCC semelhante ao do Brasil. A diferença, quando eu entrei no meu intercâmbio, não era obrigatório que eu tivesse um orientador do Brasil, e agora é. E é por isso que é tão importante ser um aluno comunicativo, porque você não vai fazer só comunicação entre você e os alunos, você também vai ter que fazer essa responsabilidade de comunicar um professor do Brasil da sua confiança e um professor de Portugal da sua confiança. Então, é basicamente sobre isso. As atividades são muito tranquilas, você tem bastante tempo para fazer o que você precisa, enfim. E como viver no Porto? Gente, não vou mentir, é fantástico, é maravilhoso. Porto é uma cidade linda, uma cidade turística. Você basicamente tem tudo o que você quer fazer. Se você é uma pessoa mais caseira, tem bastante programinha para tranquilo, gratuito. Você é uma pessoa que gosta de festa, tem muita festa. Você gosta de ir para o shopping, tem muito shopping. Você gosta de curtir a natureza, a gente está a 15 minutos da praia, tem muita trilha. Gente, é fantástico. Gosta de museu, tem a parte histórica, que é incrível. É muito fácil andar pelo Porto. O metro funciona muito bem, os autocarros. Basicamente, você tem um bilhete que você viaja
pelo porto inteiro, é tudo muito rápido. O porto em si, você atravessa a cidade inteira, eu juro, a pé em 1 hora. A pé. Então, de metro é muito rápido. Tem, inclusive, um metro bem na frente da porta da faculdade. Então, não se preocupa. Se precisar também de mercado, de qualquer coisa, é tudo muito fácil. Dá para fazer a pé. O único problema é que no inverno chove o mês inteiro. E isso acaba dificultando um pouco a locomoção. Como você pode ver, gente, é foto minha, foto da Laís curtindo. E assim, o meu conselho é: venham quem for vir, mesmo que não seja para vir para o intercâmbio, seja por conta própria, venha com o coração aberto, porque você pode experimentar coisas novas, conhecer pessoas novas, comer comida nova. E eu acho que essa é a graça do intercâmbio, você se arriscar e fazer um pouco de tudo. E quando a gente fala que é importante ser um aluno proativo, não é uma proatividade que você vai desenvolver quando você chegar no intercâmbio, você tem que ser assim. Então, por exemplo, eu tive uma sorte enorme de eu ser muito proativa, eu participei nossa, do COB no Brasil, e aqui eu tive por eu ter participado, eu participei aqui da organização das jornadas da FMDUP, que inclusive a gente conseguiu fazer uma parceria com o COB, e foi uma coisa assim que eu não estava esperando fazer, e foi um programa muito legal, eu tive uma experiência muito boa de ter contato aqui, os alunos portugueses tiveram a oportunidade de assistir aula com os nossos professores, os nossos alunos brasileiros com os professores da cá. Então, assim, não é só uma coisa de, estou indo fazer currículo. Não, é assim, é a experiência de você ter tudo isso, é uma coisa fantástica. Agora a gente vai mostrar um vídeo curto, que são as clínicas da faculdade, para vocês terem uma noção. Para matar a curiosidade de como é a clínica, tipo, ali já é a central de esterilização e aqui já é as clínicas e as cadeiras. João, dá oi. Gente, esse é o meu trio que atende comigo. No caso, por causa do Covid, nós estamos atendendo em 3 alunos por vez. E como você pode ver, a gente tem toda a paramentação. Essa paramentação é por causa do coronavírus. Então, eu vou dar o meu exemplo, que eu cheguei aqui, eu não vivi o meu intercâmbio sem o coronavírus, infelizmente. E ainda assim, se você está pensando em candidatar, se candidata, porque a faculdade ela oferece tudo isso para nossa segurança e para a segurança dos nossos pacientes. Esse é meu trio. Em cada um tem seu computador. O aparelho de raio-x você tem que levar e arrastar para onde você vai. Que é outra parte da clínica que está isolada. Isso. Tem mais um vídeo. Ó, gente, vou mostrar como o box daqui é diferente do nosso. Para começar, esses negócios que são em pé, ó. E daí quando você vai ativar alguma coisa, você puxa assim, ó. A cadeira, os comandos são aqui. Eu sei que isso varia de cadeira para cadeira. Mas, ó, eles têm um para colocar a água e eles usam 2 sugadores quase sempre. Que aqui tá limpo. Mas, ó, o pedal é diferente. E todos os blocos têm um computador. Ó. E um armário para todos. Bom, gente, é isso. Só uma conclusão que eu queria acrescentar, que eu não falei ao longo da outra apresentação que eu esqueci. É assim, gente, quando a gente fala da proatividade, tem coisas que não é cobrada no currículo. Por exemplo, língua inglesa. Todo mundo, praticamente, eu acho que está na graduação, sabe um pouco. E assim, não é cobrado no currículo, porque realmente aqui você fala português. E a gente tem dificuldade um pouco com o idioma, eu vou soltar esse spoiler. E ainda assim, a gente tem oportunidade de praticar, porque tem muita gente, tem muito Erasmus, tem muito intercambista também. Então, é uma oportunidade para você treinar o que você quiser aqui. E isso é uma coisa fantástica. E eu só queria dizer que, mesmo com o coronavírus, tem uma foto minha e da Laís no São João, que é uma festa típica do Porto. Essa placa estava no carro da polícia, para vocês verem que a gente estava de máscara, era uma garrafinha de água na minha mão. Então, assim, gente, dá para ser responsável, dá para curtir, dá para aproveitar muito. E é isso. Quem quiser se candidatar,
Fique à vontade, quiser tirar dúvidas, tem o meu Instagram aí, o Instagram da Laís. Quiser tirar dúvida, quiser saber sobre Portugal, quiser qualquer coisa específica, quiser saber sobre validação de diploma, a Laís entende muito mais disso do que eu. Quiser ver nossas fotos, e é isso, gente. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Estamos aqui justamente para ouvir vocês e a gente adora ajudar. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença e pela oportunidade. Meninas, que legal essa experiência que vocês compartilharam com a gente. Muito obrigado pela apresentação. Tava lindo os slides, as fotos, os vídeos. Vocês estão já no top da apresentação, né? Vocês capricharam muito. E aqui a gente recebeu algumas perguntas. Eu vou tentar falar de uma forma meio resumida para a gente conseguir dar conta do tempo. A primeira é com relação à pandemia, né? Vocês mostraram que a paramentação mudou, mas assim, como que ela acabou afetando para vocês? A Júlia já estava aí, né? Mas para a Laís, como que foi para sair do Brasil e tirar visto, e no meio de tudo isso, como que isso impactou vocês? Gente, eu vou falar em relação a vir para cá. O visto para mim foi um caos, porque o visto estava suspenso. Eu vim para cá sem o visto, resumidamente. Mas eu consegui entrar aqui principalmente porque eu já sou casada e o meu marido, inclusive, ele está aqui agora. Ele tem cidadania italiana e isso, com a certidão de casamento, foi o que facilitou na hora de entrar. Mas eu também já estava matriculada na faculdade e tem uma lei, que eu estava com a advogada, ela até falou de currículo, essas coisas eu entendo bastante, de validação de diploma, aqui em Portugal. E eu tinha uma advogada já para isso e ela me orientou sobre que eu tinha o direito de entrar aqui sem o visto. Todo brasileiro tem, por sinal. Mas, enfim, o visto acelera as coisas e é muito mais simples, né? De entrar e não ter nenhum tipo de problema. Mas quando você chega aqui, você tem que tirar um outro documento, que é a autorização de residência, que eu ainda não tenho por causa da pandemia também. A Júlia já tem, inclusive já está até renovando, porque ela só vale por um ano. Em relação à pandemia aqui, a faculdade, assim, super segura, mas a pandemia que voltou a crescer, inclusive, gente, eu estou positiva para o Covid nesse momento, mas estou tudo bem, ó. Ninguém nem percebeu que estava com Covid, eu já sou vacinada. Mas, em relação, assim, à faculdade, não foi na faculdade que eu peguei, porque lá tá tudo bem, foi mesmo, assim, nas voltas que a gente dá, e os amigos também, enfim. É isso. Vou falar só um pouquinho também do Covid. Gente, só para dizer, eu estava com a Laís, morando junto com ela, e eu não peguei Covid, eu fiz 3 testes ontem, para você ver como é uma coisa complicada. Mas o que eu ia dizer, assim, o meu caso, no caso ela falou muito do visto, que é algo que ela sofreu. O meu caso, eu cheguei aqui no dia 10 de março, no dia 12 foi decretado o primeiro lockdown. Então, eu cheguei aqui, se eu tivesse chegado um dia depois, eu não tinha entrado no país. Eu nunca assisti uma aula presencial na faculdade, todo esse tempo que eu tô aqui. Eu fiquei 2 meses que eu cheguei aqui parada totalmente, até foi muito difícil. Depois teve dezembro ainda, novembro, foi decretado o segundo lockdown, então, de novo, pelo menos no primeiro lockdown, as nossas clínicas foram suspensas, no segundo não. Então, assim, tem por isso que é tão importante, igual eu falei, você ser proativo, porque se não fosse as amizades que eu tinha feito aqui no Porto, honestamente, é muito difícil. Você ficar trancado em casa, você não ter atividade, você não ir para a clínica, você não viver o seu intercâmbio como você queria. Mas, ao mesmo tempo, eu posso garantir, gente, essas coisas, infelizmente, aconteceram no nosso intercâmbio, mas eu faria tudo de novo e não atrapalhou a nossa experiência. Prejudicou algumas coisas, sim, mas ainda assim, não prejudicou nada a nossa formação aqui, que é o mais importante, e não vai prejudicar a nossa experiência. A gente vai ter alguns momentos que a gente tem que ser, sim, muito mais cuidadoso, mas tá tudo correto. Próxima pergunta. Ah, perfeito. Vocês já mataram várias perguntas. Tinha uma aqui, Júlia, que era mais direcionada para você. Eu vou tentar focar um pouco mais. Você, em algum momento, pensou em voltar para o Brasil, porque você ficou um período de tempo muito longo, distante da sua família. Chegou a bater uma vontade de voltar? Como que foi isso? Bom, vamos lá. Eu vou dizer assim, que bateu a vontade de voltar mesmo por causa da pandemia. Para mim foi muito difícil no meu primeiro semestre, principalmente, nos primeiros 6 meses, porque eu fiz muitos amigos que ficaram só 6 meses. Então,
tava todo mundo voltando pra casa e eu tava, tipo, sozinha. E eu fiquei muito, meu Deus, e agora? E assim, gente, dá um desespero, dá uma tristeza. No meio disso tudo, eu tinha um namorado, eu terminei com o namorado. Então, assim, a nossa cabeça vai a mil. Mas, gente, eu juro, tipo, é uma coisa. Eu era muito apegada à minha família. Pra quem não sabe, eu tenho um irmão gêmeo. Então, gente, eu tô morrendo de saudade deles. Mas, assim, a gente vai sobrevivendo cada dia. Por isso que é tão importante, gente, você fazer amizades. Há amizades que basicamente que vão fazer você ficar aqui, fazer você ficar aqui bem. São pessoas que você vai morar junto, que basicamente vão virar, gente, juro, quase irmãos. Se eu tivesse passado por exemplo, a única vez que eu pensei mesmo em voltar foi no segundo lockdown, que foi dezembro, novembro do ano passado. Porque aqui o inverno chove o tempo inteiro, eu tava trancado dentro de casa. E eu tava realmente ficando, tipo, gente, aí eu tava com medo de não ter clínica, eu não tava me alimentando direito, porque eu tava realmente, tipo, foi o momento mais, juro, mas assim, triste do intercâmbio, porque eu falei, só faltava, agora que, né, vai chegar o Natal, o momento lindo dessa vida, não vai ficar sem clínica de novo, esse era meu medo. E no final, as clínicas continuaram, uma amiga minha, que ela também, no final, veio morar comigo, e assim, gente, amizades foram que salvam o intercâmbio. A gente tem saudade da família? Tem, mas existe o WhatsApp, eu ligo pra minha mãe todo dia e a gente vai passando devagar. E assim, dá É isso, vontade, mas, é isso gente, aí, você é o maior exemplo, então. Porque As amizades dificuldades de surgem em intercâmbio. todo o intercâmbio, mas a gente tem que ser firme no propósito e você tá aí e vai merecer muito esse duplo diploma, com e certeza. agora, por exemplo, tem a Laís, gente, a hora que a Laís chegou, eu juro, eu grudei nela, eu acho que eu grudei mais dela do que ela grudando em mim, porque eu tava muito assim, olha, finalmente eu tenho alguém que eu posso conversar, que veio da mesma região, que sabe muita coisa em comum, e a gente desenvolveu uma amizade muito bonita que a gente não tinha no Brasil. E A assim, gente e vive assim foi junto. minha vida. Tem várias fotos Não, juntas foi nossas. ótimo. Gente, só uma pergunta rapidinha, assim, com relação à pesquisa, né? Vocês sabem que a FOB é muito forte em pesquisa, estimula muito a iniciação científica. Como que é isso aí? Então, Infelizmente, eu vou falar pode porque, responder, Júlia. infelizmente, Você tá mais tempo aqui. Pode É, eu, responder. vou falar, eu vou falar assim, infelizmente, a gente aqui não existe o mesmo incentivo que existe no Brasil. Infelizmente, é muito fraco. Eu acho que você precisa procurar os professores mais atuais aqui, que tem um pouco mais de dinâmica para conversar. A maioria dos alunos aqui nunca desenvolveram uma pesquisa, vão desenvolver alguma coisa para a tese, que é só no último ano. E ainda assim, muitos alunos que queriam ter desenvolvido acabaram não desenvolvendo, acabaram desenvolvendo só uma revisão por causa da pandemia. Mas Ah, ainda entendi. assim, É não bem é mais porque não. simples. Uhum. Mas ainda assim, o que eu quero dizer assim, se você tem vontade de fazer uma pesquisa, gente, conversa com os professores, às vezes pode acontecer sim. É que assim, por isso que é importante ser proativo, igual eu falei, as jornadas eu não era obrigada a participar, eu participei porque eu quis. Tem muita atividade extra acadêmica dentro da faculdade. Tem a Tuna, que é a parte musical, como se fosse a nossa Bateria, só que elas como se cantam. fosse a nossa bateria. E assim, é muito legal porque são É muito instrumentos legal, gente. clássicos, é mágico. Eu Tem entrei a tentando praxe, Imagina. participar. tem a É que eu, praxe que usa as roupas igual do Harry Potter, que tem É. várias responsabilidades, é muito lindo, é muito mágico. Gente, só pra a impressão que eu rapidinho. tenho, ouvindo isso de vocês, é assim, no meu intercâmbio no Canadá, eu percebi a mesma coisa. Não havia tanto incentivo para pesquisa, mas é possível sim fazer. Tanto que eu procurei um professor e consegui fazer uma pesquisa e publicar 2 artigos lá no Canadá. Então, assim, é exatamente isso que a Julia está falando. O aluno ele tem que ser proativo e ele sabe quais é as prioridades para ele no currículo dele lá no Brasil, de volta no Brasil. Então, assim, é isso mesmo. Vocês estão de parabéns. Queria E, gente, agradecer a só um apresentação de adentro. vocês. Eu só queria falar que aqui, rapidinho, aqui. É porque, gente, eu tô pra me formar aqui, eu estou muito feliz. Agora eu sou finalista. E quando eu falo das roupas e viver o intercâmbio ao máximo, eu só queria mostrar a cartola, que é um clássico aqui do último ano, que é o finalista, e a gente usa isso, e é fantástico. Então, assim, gente, viva o seu intercâmbio ao máximo, e é isso, eu só queria dizer isso. É muito Parabéns, diferente no Júlia. Você Brasil. chegou lá. Essa parte de tradição é muito diferente do Brasil, é muito bonito. É assim, parecia que eu tava num filme quando eu ia na Tuna, sabe? É o máximo. Realmente vale a pena você tentar, pelo menos, conhecer as tradições aqui. É muito legal. Muito legal. Obrigado, meninas. Obrigada, Então, eu gente. acabei me alongando aqui nas perguntas. Eu não tenho a mesma experiência que a professora Débora para mediar. Então, eu vou passar agora a palavra para a Fernanda Santos,
A Fernanda, deixa eu falar, é porque a Fer é minha amiga, então aí eu falo meio. Pessoal, a Fernanda Sandes de Lucena, que esteve na Universidade de Oregon, né, Fer? E ela vai contar um pouquinho para a gente de como é o intercâmbio na pós-graduação. Oi, gente, tá aparecendo para vocês? Minha tela? Ainda não, Fer. Não? Agora apareceu? Agora tá indo. Perfeito. Vocês me escutam bem? Tá tudo bem com o som, Fernanda. Tudo certo? Então tá bom, vamos Só lá. que agora, isso, eu ia falar que a sua Oi? apresentação. Agora tá bem a Obrigada, sua Débora. apresentação. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Queria primeiramente agradecer à Comissão de Relações Internacionais, em especial ao Constantino, pelo convite. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da minha experiência de internacionalização, que aconteceu na Oregon Health and Science University. Eu sou do departamento de dentística, né, da odontologia da FOB, e eu fui para o departamento de Biomechanics e Biomaterials de lá, da UHSU. E o meu período de doutorado sanduíche aconteceu entre agosto de 2019 e comecinho de setembro de 2020. Eu sou orientada pelo professor Adilson e, graças à parceria dele com a professora Carmen, lá da UHSU, eu consegui realizar a minha experiência de internacionalização. Então, vou falar um pouquinho para vocês. Eu estava no estado de Oregon, que fica na costa oeste dos Estados Unidos, entre os estados de Washington e a Califórnia. Ele é banhado pelo Oceano Pacífico, então é um estado muito frio. Eu estava na cidade de Portland, que não é a capital do estado, a capital é Salem, mas é a cidade mais populosa do estado. E também é uma das 10 cidades mais verdes do mundo. Então, esse é o prédio que eu ficava lá, que é o prédio da odontologia. E aí acontecem todas as atividades teóricas, clínicas, laboratoriais dos alunos de graduação de odontologia e também são os laboratórios de pesquisa. E eu sei que tem bastante gente da medicina assistindo também, então eu trouxe para vocês o hospital da UHSU, que é uma das maiores referências em trauma dos Estados Unidos e é o quarto melhor em atenção primária à saúde. Então fica uma dica para quem talvez quiser realizar o estágio lá. Então eu vou falar um pouquinho de como foi o processo. Ontem a gente viu com os professores que existem diferentes oportunidades, diferentes bolsas que são oferecidas por diversos órgãos de fomento, e para mim a oportunidade aconteceu através desse edital 2019/1 do CAP Sprint. Então tem algumas coisinhas básicas que a gente precisa saber. Então, primeiro, você tem que ter no mínimo 1 ano de doutorado para poder realizar o seu estágio. E o retorno ao Brasil deve acontecer com 6 meses de antecedência antes do depósito e não da defesa da tese, tá? Então, o que acontece? Se a FOB recebe uma cota para ciências odontológicas aplicadas desse edital, ela pode dar 12 meses para um aluno só ou dividir em 2 cotas de 6 meses, tá? Então, para mim, o que aconteceu foi que eu fui contemplada com uma bolsa de 6 meses, mas acabei prorrogando e fiquei 1 ano lá, e os outros 6 meses foram com financiamento próprio. Então, esses são os documentos necessários para se fazer o doutorado sanduíche, para se aplicar para a vaga. Eu não vou entrar no mérito de cada um deles, mas eu vou falar para vocês que eu acho que o mais importante é o item número 5, que são as evidências de colaborações já existentes entre os orientadores. Eu acho que é muito importante que vocês mostrem que essa parceria quer ser estabelecida, que as pessoas têm esse interesse nessa parceria, né, os 2 orientadores. Então, quem quiser saber um pouquinho mais de cada documento também, pode entrar em contato comigo. Quanto ao comprovante de proficiência, como eu fui para um país de língua inglesa, poderiam ser esses exames, né, o TOEFL, o ITP ou o IBT, o IELTS e o Cambridge. Só que o TOEFL e o IELTS, eles têm essa validade de 2 anos. Então, ontem a professora Elizabeth até comentou que o ideal é se fazer 1 ano antes.
eu cometi o erro de prestar a prova do doutorado já com o TOEFL. Então, quando eu fui para o doutorado sanduíche, quando eu fui aplicar, o meu TOEFL já não era mais válido. E eu dei uma pesquisada ontem em preços, né? O TOEFL hoje em dia está $215, então cerca de R$ 1.120, tá? Então é um exame bem caro. E o Cambridge, ele não tem prazo de validade, ele é vitalício. Depois de toda a burocracia que a gente passa com a CAPES, existem os documentos exigidos pelas universidades dos Estados Unidos. Também é um processo extremamente burocrático, tá? Também não vou entrar no mérito de todos, mas para vocês terem uma ideia, pediram até o número dos meus documentos para baixarem o meu criminal records, né? A minha ficha criminal, para ver se eu tinha ficha criminal. E depois de tudo isso, a gente finalmente recebe esse documento que se chama DS 2019. O DS significa Duration of Stay. Então, basicamente a Universidade Americana te envia esse documento com o seu período de duração do seu estágio no exterior. Então, depois que você recebe isso na sua casa, vem pelo UPS Tracking, que é como se fosse os Correios. Inclusive, chega bem amassadinho o papel, é um trabalhão para conseguir. E aí, finalmente, a gente consegue marcar o nosso visto, para fazer o visto J1, que é o visto de estudante. Então, são 2 etapas, a etapa de consulado, que é quando a gente vai conversar com um cônsul americano, e é feita a entrevista. Então, a primeira pergunta que ele me fez foi, você fala inglês? E depois disso, a entrevista inteira foi em inglês. E o que ele me perguntou? Ele me perguntou o que eu ia fazer, quanto tempo eu ia ficar, e a última pergunta dele foi para eu explicar o meu projeto de doutorado para ele. Então, uma fila enorme atrás de mim, e eu falando de adesão à dentina para o cônsul americano. E a segunda etapa é o CASV, que a gente vai lá, tira a foto, pega digital, e depois disso, na hora, você já fica sabendo se seu visto foi aprovado ou negado. Então, esses são os valores de bolsa referentes ao edital que eu fui contemplada, tá? Então, eu trouxe para vocês. A gente recebe um valor de seguro-saúde, 6 bolsas e uma bolsa adicional para ajudar na instalação no país mesmo, tá? Só que o que acontece? Esse valor, a gente vê, $7.800. Não é bem assim, porque a CAPES deposita na nossa conta as 6 bolsas de uma vez e em reais. Então, a gente tem que comprar o dólar, tá? E aí, o seguro-saúde também. Esse valor de seguro-saúde, pelo menos para o HSU, que pede no mínimo $100 mil por evento no seguro-saúde, ele não cobriu, tá? Então, às vezes, a gente vai ter que tirar do bolso para completar o valor do seguro-saúde. As passagens aéreas são compradas pela CAPES. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como foi a pandemia. Como eu fiquei 1 ano, justamente no meu 6º mês lá, que foi março de 2020, começou a pandemia. E aí, no mês de abril, a CAPES lançou esse edital, que eu estou mostrando para vocês, falando que quem quisesse voltar para o Brasil, a CAPES pagaria as passagens, e sem ônus nenhum ao bolsista. E depois, se o bolsista quisesse retornar para o país em que estivesse fazendo o intercâmbio, poderia e a CAPES pagaria, tá? Então, foi um momento complicado que eu fiquei nessa dúvida se eu deveria ficar, se eu deveria voltar. E acabei ficando, fiquei outros 6 meses lá, mas os outros 6 meses foram, obviamente, bem diferentes por conta da pandemia. Então, eu trouxe algumas dicas para vocês também. A primeira delas é, se você quiser fazer um mestrado ou um doutorado sanduíche, a primeira coisa que você deve fazer ao entrar no seu programa de pós-graduação no Brasil é já pensar em quem vai te orientar lá fora e em que instituição você vai, para já fazer um projeto em conjunto. Porque também não é legal que a gente faça um projeto que seja vantajoso só para a gente, né? Tem que ser uma parceria mesmo, alguma coisa que seja vantajosa para a universidade em que a gente está também. A segunda dica é definir a pesquisa de acordo com o tempo. Então, como eu disse, eu ia ficar 6 meses, só que era muita coisa para fazer em pouco tempo. Então, eu tive que prorrogar esses outros 6 meses para conseguir completar a pesquisa. A terceira dica é pesquisar se essa instituição e esse professor estão acostumados a receber alunos de fora, por 2 motivos. Primeiro, porque a chance de ser uma pessoa legal, uma pessoa bacana de se lidar é maior, e também porque se você conhece alguém que já foi, você pode pedir dicas, opiniões sobre o lugar e sobre o local de trabalho. A quarta, eu acho que é a mais óbvia de todas, é pesquisar tudo a respeito da cidade.
mas aqui eu trouxe uma dica de ouro, que quem me deu foi o professor Adilson, que era para ir para o intercâmbio quando as temperaturas estivessem mais amenas, porque faz muito frio. Então, imagina já chegar lá, tudo diferente, muita chuva, muito frio, nevando, e não dá nem tempo de se preparar, né? A quinta é que nem todas as universidades oferecem moradia. A UHSU, infelizmente, não oferecia. Inclusive, o mercado imobiliário de lá é extremamente caro. Então, procurem bastante como funciona e tomem cuidado com fraudes imobiliárias. Foi até uma coisa que está no livrinho que a faculdade me mandou. E esse é o livrinho, o e-book que eles me mandaram, com muitas informações de lá sobre transporte. O transporte também lá é muito fácil. Eu paguei $50 por um crachá que servia em qualquer transporte público e eu podia utilizar durante o ano inteiro, por esse valor. E aí o Constantino falou, contem um pouquinho de como a experiência contribuiu para a sua área, né? E eu trouxe para vocês. Então, o que eu aprendi lá, eu aprendi a operar um microscópio eletrônico de varredura e fazer minhas próprias imagens de MEV. Eu utilizei um sistema bioreator e trabalhei com microbiologia, eu cresci Streptococcus mutans dentro dessas câmaras do bioreator. E eu também trabalhei com microscopia de confocal, que eu sempre via nos artigos e achava lindo. Então, eu consegui trabalhar com isso também. E eu trouxe a imagem do bioreator porque foi o equipamento que eu mais trabalhei durante o intercâmbio e ele é extremamente sensível e temperamental. Então, eu tinha que dedicar o meu dia inteiro a este mocinho e por causa disso eu acabei não conseguindo passear tanto. Então, o que eu tirei mesmo para passear foi entre o dia 26 de dezembro ao dia 1º de janeiro, né, uma semaninha. E aí eu consegui conhecer alguns lugares que eu queria muito. Essa primeira foto é em Mount Hood, que é a maior montanha do Oregon, do estado de Oregon. E eu conheci a neve também, eu não conhecia a neve, tive essa oportunidade lá. A segunda é a Powell's Book, que é a maior livraria do mundo em número de livros. E a terceira é a Space Needle, que fica em Seattle, que a gente consegue ver a cidade inteira lá de cima. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta para me fazer, agradeço novamente o convite e deixei meu e-mail também, caso alguém queira entrar em contato comigo, me fazer alguma pergunta, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Fer. Eu que agradeço. Adorei a sua apresentação. Muita coisa eu não sabia, muita coisa a gente já compartilhou, né? Mas é bem legal. A gente recebeu uma pergunta aqui que é como você fez a prorrogação do seu intercâmbio? Como que foi esse processo de prorrogar? E você te prejudicou em alguma coisa? Então, o processo de prorrogação é até uma coisa interessante para que as pessoas evitem fazer isso lá, estando lá. Então, já defini o prazo correto. Vou ficar 6 meses, vou ficar 1 ano. Porque isso tem que ser feito no mínimo 120 dias antes do fim da tua bolsa. Então, se você está lá por 6 meses, 120 dias antes você tem que entrar já com esse processo. Então, a gente faz o pedido com o orientador e lá tem um centro chamado OVV, que eles cuidam de todos os alunos visitantes, né? Então, eles tiveram que me emitir um novo DS, um novo documento daquele, com a nova data, para eu conseguir ir. Mas foi muito assim, a minha orientadora lá até brincava, vou ter que te esconder no lixo se a imigração vier aqui, porque foi muito corrido, mas graças a Deus deu tudo certo, deu no tempo correto. E também é importante falar, a CAPES é envolvida nesse processo, então eu tenho que comunicar a CAPES, e a CAPES me avisou, olha, pode ficar, mas é sem ônus a CAPES. O que quer dizer que a CAPES não ia me pagar mais 1 centavo depois daquele 6º mês ali, né? E também outra coisa importante, quando você prorroga, a CAPES ela só paga a sua passagem de volta se você voltar até 2 meses depois do final do seu estágio. Então, se eu tinha 6 meses, se eu voltasse no 8º mês, a CAPES ainda pagaria a minha passagem. Então, como eu voltei depois, também a CAPES não pagou a minha passagem de volta. Ah, perfeito. Muitas perguntas você já respondeu, que eram relativas à pandemia mesmo, né? Como que foi esse processo de ficar mais e mesmo com a pandemia. Uma coisa que eu não entendi, é mais pessoal, Claro. como que foi esse negócio do visto? Porque você falou que você pediu antes de ir, né? A prorrogação, foi isso? Sim, Ou eu entendi isso. errado? Isso. Aí o que acontece? Interessante também, consta essa pergunta, porque é o seguinte,
o visto, ele não é soberano. O soberano para um aluno que tem um J1 é o DS. Então, não importa se meu visto tivesse lá, volte em agosto. Se o meu DS tivesse volte em novembro, eu poderia voltar em novembro tranquilamente. E outra coisa importante também para falar do visto J1 é que existe uma lei de imigração dos Estados Unidos, que é a Lei 212, que a gente chama de Lei dos 2 anos. Ela diz o seguinte: eu não posso voltar para os Estados Unidos depois de retornar ao Brasil num período de 2 anos, com um visto J1, porque eles acreditam que você está indo lá para isso, não para depois pegar um visto de trabalho ou de estudante, né? Então, se te oferecerem uma vaga de pós-doutorado ou se te oferecerem uma vaga de professor, você não pode aceitar antes de 2 anos, a não ser que você entre com um processo judicial, que é bem caro e bem cheio de transtornos, assim. Nossa, essa informação é nova para mim. Eu imaginava, porque muita gente acaba emendando, né? Faz um programa e depois recebe uma proposta e aí volta. Então E não é vai para o imediato. Canadá também, viu? Vai para o Canadá e para os Estados Unidos essa lei. Quem tem o J1 ou o J2, que são os acompanhantes do J1, né? Perfeito, Fer. Você ficou profissional em leis dos Estados Unidos. Pelo- Tem que Se saber, eu, né? se eu quiser fazer uma migração, eu vou entrar em contato com você. Ô, Consta, eu vou só falar um pouquinho, porque você falou da questão da pandemia, juro que eu vou ser bem breve. Mas Fica à quando vontade, Fer. a CAPES lançou esse edital de retorno, foi uma coisa que bem complicada, assim, porque tinha 2 brasileiras num laboratório lá, né, na mesma universidade, mas em outro laboratório, uma do Rio Grande do Sul e uma do Ceará. E a do Ceará, inclusive, ela tinha mais tempo que eu lá, ela ia voltar, acho que em novembro ou dezembro. E as 2 resolveram voltar antes, né, por esse edital. Então foi uma surpresa para mim, assim, porque a gente estava sempre junto, fazendo tudo junto, e de repente as 2 falaram: a gente vai voltar, a gente não sabe como é que vai ser, se a gente vai ficar trancado aqui, se vão fechar aeroporto. Então as 2 resolveram voltar e foi um dilema mesmo, assim, né, pensando, fico, vou, mas no fim decidi ficar porque realmente eu queria, né, terminar ali o que eu tinha começado. Uhum. Mas é isso. É só É para bom dizer que também você que a tinha CAPES, alguém para compartilhar também as decisões, ver se você estava indo no caminho certo ou não. sim, só Fer, para dizer assim que a CAPES não deixa ninguém desamparado. Abriram esse edital, Ah, quem quisesse voltar, podia voltar tranquilo. perfeito. Só tem mais 2 perguntinhas, eu vou fazer elas até juntas para a gente encerrar mais rápido. A primeira é: qual seria a sua relação com seu orientador lá no intercâmbio? E Tá. a segunda é: como que foi a relação com os americanos? O que que você achou? Se eles foram receptivos ou não? Como foi? Nessa parte eu só tenho coisas realmente maravilhosas para falar, porque a Carmen, não sei se você, né, se eu falei isso na apresentação, talvez não, mas a Carmen é brasileira, é a minha orientadora de lá, ela trabalha lá há muito tempo, mas ela é brasileira. E foi uma coisa até interessante, foi um dos motivos pelo qual eu falei, não, realmente eu vou ficar. Porque quando eu conversei com ela sobre o edital, eu falei, não sei se vou, não sei se fico. Ela falou, olha, depois em abril começaram a flexibilizar, final de abril, né? Então eu fiquei trabalhando um mês remotamente e no fim de abril começaram a flexibilizar, mas da seguinte forma, só podia uma pessoa por laboratório. E ela falou para mim, porque, enfim, os equipamentos precisam ser mantidos com nitrogênio, enfim. Então, precisava de alguém ir lá para resolver tudo isso e cuidar do laboratório mesmo. E ela falou: olha, eu quero colocar você como responsável, porque você tem prazo e você vai conseguir tocar a sua pesquisa. Então, você vai ser a pessoa responsável. Então, foi uma responsabilidade muito grande, mas foi, assim, um voto de confiança mesmo para que eu, enfim, ficasse lá e terminasse as coisas. E também uma relação com os americanos, todo mundo que trabalha com a Carmen é americano. Então, essa experiência foi muito boa, porque geralmente quando a gente vai para um lugar que só tem brasileiro, a gente acaba não desenvolvendo tanto a língua. Então, só tinha americano, e a pessoa que eu tinha mais contato da equipe dela era o Steven, que é engenheiro mecânico. E eu aprendi um monte, assim, eles são super receptivos. Esse equipamento que eu mostrei, o bioreator, ele era, como eu falei, ele era extremamente temperamental, então vivia dando problema, e ele sempre na maior paciência me ajudava a arrumar, a consertar, e sempre ali comigo. Então eu Eu só ia até tenho fazer um comentário no chat. Que equipamento de pesquisa que não é temperamental, né? A gente aqui na exatamente FOB, com bem a isso. termocicladora. E esse estava de parabéns, assim, porque eu trabalhava com bactéria dentro dele
às vezes vazava bactéria no equipamento inteiro, era assim, terrível. Mas foi um aprendizado gigantesco e só tenho a agradecer mesmo a Carmen e a equipe dela por todo o acolhimento, assim, e até a questão da língua também. É legal o quanto eles acolhem a gente. Eu lembro que uma vez foram me pedir para pegar gelo seco para levar para o laboratório. E tem que pegar no isopor. Eu não sabia falar isopor. E Nossa. aí, na minha mímica lá, a gente vai descobrindo, né? E aí ele falou, ó, é styrofoam. Aí fui eu lá pegar a caixa, levar o gelo seco. Então, são Isopor, né? experiências... Isopor. Então, só elogios para eles mesmo. Perfeito. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço. Então, agora a gente vai passar para as alunas da medicina, e quem vai fazer a introdução delas é a representante discente, a Rebeca. A palavra é sua, Rebeca. Apareceu minha imagem, né? No Só um ângulo estranho, mas minutinho, apareceu. Rebeca, só um minutinho. Eu vou pedir para a Fernanda parar de apresentar, por favor, que eu não consegui tirar a apresentação dela. Só para ela parar o compartilhamento. Obrigada, Desculpa, Fernanda. Débora. Imagina, parabéns Muito pela obrigada. sua apresentação. Muito obrigada. Pode continuar, Rebeca. Tá legal. Vou ser bem breve na apresentação. A gente chamou 2 colegas nossas da T2, coincidentemente. A Carolina Porto, ou Caxias, vai falar com a gente sobre o CLEV, que está em processo de fundação, e o que poderia vir pelo CLEV, porque ele vai ser muito novo, né? Então, acho que poucos de nós têm familiaridade com isso. E depois, a minha filha, a Ana Carolina, ou a prima, vai falar da experiência que ela teve, porque ela foi, se eu não me engano, a última pessoa a fazer o intercâmbio que a FOB fornece para os estudantes de medicina. Então, Carolina Porto, você está aí? Oi, gente, boa noite para todo mundo. Eu cheguei aqui para falar do novo bebezinho da medicina, que é a CLEV, que a gente está fundando. Eu vou tentar fazer a minha apresentação aqui. Licença. Gente, perdão pela demora. Vocês conseguem enxergar? Tá vendo sim. Foi? Foi, carregou. Tá tudo certo. Ai. Gente, eu levei 1 ano para aprender o que era CLEV. Eu vou tentar resumir um pouquinho em 10 minutos para vocês. Estou aqui baixada no JK, fazer 50 anos em 5. Mas, para quem não me conhece, a Rebeca já me apresentou. Boa noite. Eu sou a Carolina, ou Caxias. Eu faço medicina e faço parte da T2. E eu, junto com Augusto Freitas e o Lucas Moras, eu estou na coordenação da nossa recente CLEV, que é a nova possibilidade de intercâmbio para todos os estudantes de medicina aqui da USP de Bauru. E a minha missão hoje é tentar explicar isso em 10 minutinhos e ser bem rapidinha, falando todas as possibilidades de intercâmbio. Eu costumo brincar que quando a gente começa a falar de CLEV, a gente entra num mundo de siglas, porque para que você consiga entender como a CLEV se comporta e se situa nesse cenário internacional, a gente precisa entender o que do topo da pirâmide até a base. E a base que é a CLEV. Mas lá no topo, a gente começa falando sobre IFMSA Mundo. E você vai falar, e o que é IFMSA Mundo? Ela é uma Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina. Ou seja, ela é uma representação no campo internacional de todas as associações de estudantes de medicina em vários países. Ela surgiu no contexto de pós-guerra e ela possui diversas frentes de debates, sendo que um dos seus focos são os intercâmbios estudantis. Então, ela é coordenada por alguns comitês, que lá na frente eu vou falar que esses comitês vão estar associados ao SCORE, ao SCOPE, que são as possibilidades de intercâmbio que a gente vai ter. Ela possui muitos parceiros internacionais, então ela é bem famosa e bem situada no campo internacional. A exemplo de, desde 69, ela é associada com relações oficiais com a OMS, a Unesco. Desde 2007, ela é uma organização oficial da Healthcare Information for All By, então, como da Associação Médica Mundial. Bom,
Por que eu estou falando da IFMSA Mundo? Porque ela é composta por algumas NMOs, que são organizações membro nacionais, podendo ser NMO membro pleno, membro associado e membro candidato. Bom, no Brasil, a gente possui duas NMOs, que seriam a DENEM e a FMSA Brasil. Só que apenas a DENEM é uma NMO plena. E o que isso significa? Que ela tem direito a voz e direito a voto nas Assembleias Gerais e nas instâncias deliberativas da IFMSA Mundo. E o que é a DENEM? Bom, a DENEM, ela é a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina. Qualquer estudante de medicina, a partir do momento que ele é inscrito em uma escola médica, independente se ela é pública ou privada, ele vai ser representado pela DENEM, que vai representar ele em todas as instâncias, seja na individual, coletiva, até mesmo jurídica. Então, a DENEM, ela tem diversos... Deixa eu ver se eu... Não. A DENEM, ela tem diversas frentes também, ela promove fóruns com o movimento estudantil de medicina, campanhas, ela está muito em associação com movimentos sociais e políticos. Uma informação muito legal é que ela participou da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que culminou na criação do SUS, entre outras frentes políticas que ela participa representando todos os estudantes de medicina. E hoje, para a gente, a DENEM ela realiza intercâmbios, seja com estágios internacionais, seja com um estágio nacional. E a DENEM ela possui uma constituição muito bem elaborada. E entre essas constituições, a gente vai encontrar os CENEPs. E dentro do CENEP, hoje a gente vai falar da SEV, que é a Coordenação de Estágios e Vivências. A SEV, ela coordena todas as CLEVs. E as CLEVs são as Coordenações de Estágios de Vivências locais, dentro da faculdade. Então, elas estão presentes em qualquer faculdade de medicina que assim a quiser. Então, existe essa associação de FMSA Mundo com DENEM, que é organizada em SEV, e está na CLEV, que está na nossa faculdade, que vai ter o acesso direto ao estudante. Finalmente, a gente chegou na nossa CLEV, na nossa tão querida CLEV. E são com as CLEVs que a gente consegue disponibilizar para os alunos as possibilidades de intercâmbios. E quais são elas, né? Bom, sobre os tipos de intercâmbio, a gente vai começar falando sobre o Scope. O Scope, ele é a possibilidade de intercâmbio que te faz fazer uma prática médica num outro país. Para participar dele, o estudante precisa pelo menos ter passado por semiologia ou algo equivalente na faculdade. Ele tem uma duração de 4 semanas e ele tem uma taxa de R$50 para o aluno se inscrever na CLEV para participar e 480 depois que ele já foi escolhido. Quando ele é escolhido por algo que eu já vou falar, ele paga esses 480, sendo que ele vai ter direito lá no país que ele for a uma acomodação e a uma refeição, mas ele não vai ter, a gente não vai solicitar apoio financeiro com transporte nem com passagens aéreas. Bom, aqui é muito interessante a gente falar, porque eu vi vocês falando muito de proficiência da língua, né? Existe também a possibilidade de você ir para Portugal, e isso não precisa ter algum comprovante de proficiência. Mas são diversos países que estão inclusos, se eu não me engano, são mais de 100 NMOs na IFMSA Mundo, que a gente vai ter possibilidade. O SCORE já é outro tipo de intercâmbio, que é o intercâmbio de pesquisa médica. A gente fala pesquisa médica, mas na realidade ele está envolvido com qualquer pesquisa saúde que agrega na vida do futuro médico. Ele é um intercâmbio internacional também, ele vai estar no edital de pontos internacionais, e ele depende do tempo que for a sua pesquisa. Ele pode durar de 4 a 8 semanas, dependendo dessa pesquisa, sendo aquela parte burocrática financeira muito parecida com o Scope, que seria de R$50 para conseguir participar, competir as vagas, e 480 depois que você é selecionado, tendo uma acomodação no país que você for, e refeição, mas sem transporte e sem passagem. O Scope, ele é um estágio muito legal, porque ele é um estágio em saúde pública. Quem vem para o Brasil tem um estágio de Scope muito, muito rico, porque o SUS é de fato muito rico, e ele entra muito em debates sociais de saúde pública e debater medidas de saúde global juntamente com a OMS, e ele traz essa ligação da sociedade e da importância de um sistema de saúde de qualidade. Bom, ele é um projeto também de prática médica, mas sempre envolvido muito nesse contexto de saúde pública. Ele já tem as vagas um pouco mais limitadas, se vocês forem comparar com os dois anteriores, e a parte burocrática também muito próxima dos 50 e 480, com acomodação, refeição, mas sem transporte. Bom, o SCORE é o nosso mais novo intercâmbio, na verdade. Ele
Esse comitê do SCORA, ele existe na IFMSA Mundo desde 1992, focado em SP e na tentativa de desestigmatizar o HIV. Mas em 2019, quando ele já adentrou na possibilidade de intercâmbio, ele virou um comitê com a possibilidade de abrangência da saúde reprodutiva. Então, o SCORA, ele é um intercâmbio para saúde, direitos sexuais, reprodutivos, sexualidade, identidade de gênero, saúde reprodutiva materna e outras questões. Ele é um pouquinho diferente dos outros porque ele tem uma questão unilateral. O que é isso? O estudante, ele não entra muito em contato com a nossa CLEV, com a gente dando mostrando a possibilidade do edital. Ele vai entrar em contato junto com a NMO do país que ele escolhe. Existem alguns países que dão a possibilidade de escola, que seria o Canadá, o Egito, Portugal. E ele é um pouquinho mais diferente dos outros justamente por essa questão de adentrar, porque o edital está diretamente com o país que você escolher nos editais que a gente vai disponibilizar sendo CLEV. Os estágios nacionais são os estágios no Brasil mesmo. Você vai ter a possibilidade de ir para alguma universidade, ter uma prática médica daquilo com duração de 4 semanas, R$150 para competir para a vaga e R$120 depois que você conquista essa vaga. As vagas tem um número bom de vagas, tendo direito também à acomodação, uma refeição por dia, mais sem transporte. O Núcleo Brasil-China é o 6º e último, acabaram os tipos de intercâmbio, em que a gente vai ter uma possibilidade. Vocês veem que a vaga é bem reduzida, tem uma vaga só, em 2020 teve a possibilidade só de uma vaga, mas você adentra na cultura chinesa como um todo. Você vai ter aula de mandarim, você vai ter aula de caligrafia chinesa, culinária, pintura, turismo. É uma imersão dentro da cultura chinesa. É muito diferente, você não se pauta só naquela medicina biologicista e tudo mais, mas você tem uma visão muito ampla, com duração de 4 semanas. Aqui é diferente, juntamente com SCORA, que também tem uma taxa diferente, porque você paga em euro lá e diretamente para o país. Aqui você paga R$550, que é um pouquinho mais caro que os outros, sendo que você tem uma acomodação, você tem uma refeição por dia e você vai ter direito a uma assessoria. Carol, você falou desses tipos de intercâmbio, mas como que eu participo, como que eu tento participar de um deles? Como que eu vou concorrer, de fato? Você fala com a CLEV e a gente vai disponibilizar os seus pontos para a SEV conseguir verificar todos eles, e você vai concorrer por meio de pontos que você vai adquirir ao meio da graduação. E como são esses pontos? Esses pontos são divididos em pontos individuais e pontos coletivos. Os pontos individuais são os que vocês, por meio... Eu estou me ouvindo, tá? Ok, eu parei de me ouvir, acho que deu um eco. Que os estudantes conseguem durante a vida acadêmica deles. E como a gente consegue? Sendo ativo, sendo muito proativo durante a vida acadêmica. Seja com projetos de extensão, participando de monitoria, liga, estágio, igual aqueles pontos de residência que a gente precisa pontuar para participar de residência. Então, aqui também, sendo anfitrião ou padrinho, madrinha de um intercambista que vier, existem diversas formas de vocês conseguirem pontos individuais, como participação do CA. A cada semestre que você avança no curso de medicina, você ganha ponto. Então, a pessoa que está no último ano acaba tendo, por avanço de semestre, alguns pontos a mais. Mas, assim, existem também os pontos coletivos que eu falei. E os pontos coletivos, eles são o que a CLEV vai conseguir para você. E para você concorrer a um ponto desse, você vai ter a somação dos pontos individuais com os pontos coletivos. E os pontos coletivos seria justamente da participação da CLEV nesse contexto da DENEM. Em trazer intercambista para a FOB, no caso da CLEV de Bauru, que está sendo criada agora. Então, por enquanto, a gente não tem muitos pontos, mas a gente está nessa luta para a gente conseguir bastante pontos, trazer intercambista, fazer debate, de criar eventos. E aí a gente junta esses 2 pontos e o estudante consegue a somação deles para tentar algumas vagas. Existe o edital de pontos e o edital de sorteio. Eu não sei se eu vou falar de sorteio, porque eu não quero me estender muito no tempo, mas basicamente você consegue alguma vaga de intercâmbio por sorteio, e não seria pelo edital de pontos individuais juntamente com os coletivos. Bom, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho de quais são os tipos de intercâmbio, o que é CLEV, o que é FMSA, o que é DENEM. E qualquer dúvida, eu vou pedir, por favor, que vocês sigam a CLEV USP Bauru, que está sendo formada, está sendo muito, muito querida pela gente. O Augusto está aqui hoje comigo para tentar responder qualquer dúvida que surja.
E a gente está muito ansioso e feliz com essa nova criação nossa. Então, essa nova possibilidade, espero que todo mundo tenha entendido um pouquinho do que isso significa. Abri. Muito obrigada, Caxias. Acho que a palestra era muito necessária. Eu preciso fazer um lembrete para todos que os intercâmbios que vão vir via DENEM e Filmes a Mundo, eles não são associados à Universidade de São Paulo. O evento começou com uma série de ritmos, a gente achou que era um momento importante para falar de outras oportunidades, mas esses estágios não são vinculados à Universidade de São Paulo, então você precisa de autorização da graduação da instituição de ensino e precisa trancar a matrícula para fazer. Acho que é um ponto importante, só para lembrar as pessoas de que isso acontece. A gente pode falar. Eu acho que cabe falar também que a gente tem essas 4 semanas e que justamente os estudantes tentam coordenar junto com as férias. Que essas férias, que geralmente são de um mês, eles usam justamente para fazer esses intercâmbios. Então, eles colocam lá, eu quero o período de julho, eu quero o período de janeiro. E aí eles vão escolher os países, qual seria... Depende de qual o tipo de intercâmbio, né? Vocês viram que tem 6. Então, tem isso, né, Rebeca? Geralmente, as suas férias. Muito bom. Tem algumas perguntas aqui. Posso fazê-las? Vamos ver se dá para responder. Posso e Augusto? A primeira é se existe limite de crédito mínimo ou máximo em termos, acho que, de encaixar no curso da graduação para tentar algum desses intercâmbios. Existe, mas isso você vai ter acesso aos editais. Assim que saem os editais, a gente tenta divulgar para os alunos. Isso é muito recente porque a Kleber foi fundada oficialmente algumas semanas atrás. Mas a gente já está nessa conversa e a gente já pretende divulgar os editais, apesar que agora a gente não tem muitos pontos. Mas a gente pretende crescer nisso de pontos e você vai entender sobre o mínimo e máximo, na verdade, mínimo para cada ponto com os editais que a gente divulgaria. Deu para entender? Deu sim. Você, inclusive, respondeu uma das perguntas, que era qual que é a perspectiva de tempo para o CLEV começar a atuar em Bauru ou para esses estágios, esses intercâmbios começarem ou não. A gente está animado, aliás, queria convidar os professores daqui para participarem. Vocês viram que no Scope, que é uma possibilidade de pesquisa médica, a gente poderia colocar alguma pesquisa de vocês aqui, trazer intercambista, que não precisa necessariamente ser da área médica. Então, se vocês estiverem dispostos a ajudarem a CLEV, a gente está querendo, a gente é feita. Acho que por questão de tempo, a gente vai ser breve, então vai encerrar as perguntas por aqui, mas fica o convite do pessoal da medicina entrar em contato com o CLEV. Acho que é muito importante a gente se engajar nisso e pelo menos conhecer as carinhas que estão por trás disso, né? A Caxias e o Augusto, acho que o Augusto, não sei porque eu falei Augusto. O Augusto que está no evento aí. E eu vou passar a palavra para a nossa próxima convidada, que é a Ana Carolina. Pode parar de compartilhar, Caxias? Eu esqueci de pedir a tela. Isso. Ótimo. Tudo bem? Oi, gente. Vocês me escutam? Tá tudo certo. Então, eu sou Ana Carolina, eu estou agora no 3º ano de Medicina da FOB USP, e eu vim contar um pouco da experiência que a FOB oferece. Então, é uma bolsa da USP para fazer um intercâmbio. Então, a FOB tem uma bolsa oferecida para o 1º ano da medicina, já que a gente é um curso novo, que é simultaneamente oferecido para fono e odonto no 4º ano. Essa bolsa ela oferece a passagem, auxílio hospedagem e alimentação, e ela tem um vínculo com o professor da FOB e o professor da universidade estrangeira. Eu fui para a Universidade da Carolina do Norte. Lá eles têm um centro crâniofacial, assim como a FOB, e por esse vínculo da professora Ive, a gente foi para lá. O meu estágio, então, estava sendo organizado por uma professora de otorrino, e eu pude assistir algumas atividades do centro crâniofacial, então consultas feitas lá com a atividade interprofissional,
E, além disso, eu participei das aulas do curso de medicina de lá. Então, eu assisti algumas aulas teóricas, aulas de anatomia, e fiz shadowing, que fala, né? Que é quando você fica assistindo o médico como se fosse uma sombra em consultas, num consultório lá. Tanto a professora que estava me recebendo, quanto outro médico conhecido por ela. O que eu queria contar um pouco da experiência é que, sempre que me perguntam do intercâmbio, eu digo isso, ele abre muitos paradigmas, assim, ele expande muito seu horizonte, nisso foi que a experiência me enriqueceu mais. Quando a professora Ivy também pediu para eu contar, quando a gente volta, parece que é a maior aprendizado, assim, porque você recebeu novas referências, você aprendeu coisas novas, você viu coisas que te fazem valorizar o que você tem aqui no Brasil e talvez sonhar mais alto para trazer coisas que eles têm lá aqui. Pontos marcantes para mim na experiência foi a relação com o sistema de saúde. Então, realmente, eles não têm um sistema público de saúde lá, então o acesso a aparelho para audição ou o acesso médico, de maneira geral, tem muito vínculo com a questão financeira, então a gente volta com mais orgulho do sistema. A estrutura da faculdade é excelente, mas eu voltei com muito orgulho da nossa também, porque a gente tem uma estrutura de excelência. E deu para ver algumas dinâmicas de atualização de currículo médico, que no meu curso estão sendo implementadas agora, né, porque o curso é novo, e que lá já estavam integradas há um tempo, assim. Então, eu assisti uma aula teórica de anatomia, histologia e fisiologia do sistema reprodutor feminino. Logo depois eles tinham uma aula de anatomia, logo depois eles faziam uma aula para estudar semiologia, e essa integração é uma proposta de atualização de currículo que já estava muito bem estruturada lá. Então, eu voltei também com orgulho do nosso curso e com esse ar de renovação, assim, do que foi visto lá. Isso da experiência profissional. O intercâmbio, ele é isso e muito mais. Então, foi minha primeira vez fora do país, a experiência foi incrível por isso. Eu conheci muitas pessoas, os alunos foram muito receptivos, a professora foi muito receptiva, e era uma cidade pequena, então a cidade chama Chapel Hill, e deu para a gente conhecer bastante coisa lá. Como eu nunca tinha saído do país, a questão cultural também é bem forte, assim. Então, sei lá, uma coisa que ficou marcante para mim foi que no almoço, eles não almoçam como a gente almoça no Brasil, é um almoço mais tímidozinho, assim, uma salada. Então, essas coisas culturais são pequenas, mas você vive melhor quando você está na experiência do intercâmbio e imersa na rotina, junto com os médicos e os alunos que estiverem com você, né? Eu estava com uma aluna da Fono e uma aluna da Odonto. E eu acho que é isso para contar da experiência. O processo seletivo está disponível nos editais, isso tem amplo acesso, mas considera uma prova de inglês e depois faz uma análise de currículo que considera média e a participação em atividades extracurriculares, que na verdade é o que mais pesa, assim. O currículo com participação em colegiado, representação, faz com que... Gente, desculpa, me interromperam, mas essa participação em atividades extracurriculares talvez favoreça nos processos seletivos. E foi isso. Muito obrigada, Ana. Eu vou responder uma pergunta que veio de ordem prática, que é... que é se a gravação vai ser disponibilizada. Vai sim, o dia de ontem e o dia de hoje vão ficar gravados, disponíveis no YouTube da FOB. Então é só procurar lá. E agora eu vou fazer as perguntas que vieram para dentro, pelo chat, que são específicas para você, Ana. A primeira é: como observar os atendimentos médicos nos Estados Unidos modificou a sua visão dos atendimentos no Brasil?
Acho que porque você falou que você fez shadowing, né? Então você deve ter visto os profissionais atuando. Assistir um atendimento médico também foi uma experiência cultural, assim. Então, igual eu falei, a imersão na rotina e tal, você percebe coisas diferentes da, sei lá, cultura americana, do jeito de ser brasileiro, do jeito de ser americano. E isso também é notório na consulta, assim. Eu senti os profissionais um pouco mais frios, um pouco o estereótipo do brasileiro receptivo e caloroso, eu pude perceber pela oposição na consulta que eu assisti americana. Assim. Mas em termos de conduta, assim, anamnese, exame físico, é muito parecido e assim, não vi nada de diferente, assim, que eles façam melhor e que a gente faça pior. É realmente uma expressão cultural que se manifesta também na conduta do atendimento médico. Muito legal. Tem mais uma pergunta que eu não sei se você vai conseguir responder, ou talvez a professora Débora possa ajudar a gente, que não teve edital no ano passado, e aí o pessoal está perguntando qual que é a perspectiva para edital para este ano. Acho que por causa da pandemia, né? Porque você foi, de fato, a última que foi para o intercâmbio. Talvez a professora Débora possa responder melhor, mas o edital ele é aberto para o último ano na FOB, né? Então, quem está no 4º ano da Odonto tem essa oportunidade, quem está no 4º ano da Fono tem essa oportunidade. Quando o curso de medicina veio, o edital foi aberto para 1º ano, porque só tinha uma turma. Depois a T1 já tinha ido, abriu para a minha turma, que é a turma 2. Quando foi a vez da turma 3, a gente estava em pandemia. Então, eu imagino que esse edital vá ser aberto quando... desculpa o som, gente. Esse edital vai ser reaberto quando as coisas se normalizarem, e aí sim, para T3, talvez isso seja até uma vantagem, porque eles vão estar mais avançados na graduação e consigam aproveitar mais, né, por já ter mais conhecimento acumulado. Com relação aos prazos para o edital, complementando aqui, realmente o ano passado não abriu o edital, porque esse edital que a Ana Carolina está comentando é um edital da USP, né? Ao contrário do duplo diploma, que nós abrimos porque é um edital da FOB, e é um convênio da FOB, e a FOB é quem paga, né? A bolsa, a passagem da Júlia, da Laís, ela é toda... ela sai do orçamento FOB, então ela é totalmente independente dos processos da Alcane. Os editais que com vaga sem bolsa, ou quando a gente fala vaga sem bolsa, é que o aluno não vai pagar o tuition, né, as mensalidades no país de destino. Esses editais são da USP, e eles estão suspensos. Nós não temos, até segunda ordem, não temos nenhuma informação. Ontem, inclusive, o professor Márcio falou, né, que esperava que fosse sair agora no segundo semestre, mas, por enquanto, não temos nenhuma previsão desses editais da Alcane, certo? O que não significa que eles não vão acontecer, porque geralmente o edital pode abrir no segundo semestre para que o intercâmbio ocorra em 2022. Então, isso é uma possibilidade, mas nesse momento nós não podemos falar com toda certeza, porque a Alcane ainda não liberou nenhuma informação. Tá tudo ótimo. Ana, você quer contribuir com mais alguma coisa ou a gente pode encerrar nossa contribuição da medicina aqui? Eu vi que você abriu a câmera de novo. Não, eu voltei só para dizer que se alguém precisar, se alguém tiver dúvida, né, e quiser saber mais alguma coisa, estou à disposição, mas foi só por isso. Tá ótimo, então. Eu vou voltar a palavra para o Constantino para ele introduzir os convidados que vieram da fonoaudiologia. E, de novo, se alguém tiver alguma dúvida que a gente não conseguiu responder aqui, ou se sobrou por causa de tempo mesmo, os convidados estão todos aí disponíveis, né? Somos todos colegas, então acho que dá para se procurar depois. E pode ir, Constantino.
Perfeito, obrigado, Rebeca, obrigado às meninas da medicina. Vocês têm bastante intercâmbio, opções diferentes. A gente que é da odontologia, de outros cursos, fica até perdido de ver tantas possibilidades. É bem legal isso. Então, vamos dar continuidade, então, passar para as nossas convidadas da fonoaudiologia. A primeira a apresentar vai ser a Caroline Akemi Hasegawa. Ela ficou na Universidade da Carolina do Norte, no período de 2019. Perfeito? Meninas, só me corrijam se eu estiver errado. Vocês fizeram a apresentação juntas ou separadas? Foram juntas? Foi junto. Beleza. Tá, então a gente vai ser a Carol falando sobre a Universidade da Carolina do Norte e a Isabela Pocinholo da Silva, quase que eu erro, que ficou na Universidade do Sul da Flórida. As duas ficaram nos Estados Unidos, então, no mesmo período de 2019. Passo a palavra a vocês, então, meninas. Eu vou espelhar a apresentação, então, que a gente montou, tá bom? Perfeito. Eu vou dando retorno por aqui. Tcharam. Apareceu aqui para mim. Ah, perfeito. Eita. Desculpa. Tá tudo certo? Sim. Obrigada, professora. Então, eu sou a Caroline e, juntamente com a Isabela, a gente vai falar, então, sobre a experiência da internacionalização da parte da fonoaudiologia, né, que nós duas somos durante a graduação. Eu sou formada em fono, então, em 2019, e atualmente eu estou fazendo um mestrado em Ciências da Reabilitação no HRAC, no Centrinho. Comecei ano passado, em nome de Jesus, esse ano eu finalizo. Então, eu sou a Isabela Pocinolo da Silva, eu me graduei pela FOB também, fonoaudiologia, mas terminei no começo desse ano devido à pandemia, porque o intercâmbio atrasou a graduação e aí a pandemia atrasou também. Então, eu terminei agora. E atualmente estou na residência em síndromes e anomalias craniofaciais no HRAC, de 2021 ao início de 2023. Eu sou a tal da Fono, que foi junto com a Ana Carolina, que acabou de falar. Então, nós somos juntas para a Carolina do Norte, em tipo o Rio. Ficamos apenas uma semana, assim, correndinho. E o nosso convênio, então, o intercâmbio, né, edital, não vou falar muito porque a Carol já trouxe, né, que era uma vaga para cada curso, e a gente foi em 2019. E eu queria trazer alguma coisa rápida do passaporte, do visto. O passaporte, ele não é, assim, difícil de tirar, dá para tirar lá no shopping, na época, né, que tem o local lá que a gente vai para fazer a solicitação, e não demora tanto assim, não. O visto é mais complicado, né, o pessoal já falou do visto aí mais profundamente, mas até, na verdade, bem corrido, porque a gente começou a ver as coisas em setembro, em novembro a gente já estava indo, então, dá até um leve medo de não dar tempo. A acomodação era paga, a gente teve que alugar um local, mas a bolsa cobria, a bolsa do edital cobria, que era R$ 2.500, e a alimentação também, né, a bolsa era voltada para alimentação e acomodação, então foi a bolsa de R$ 2.500 para esses custeios, né, e a passagem de avião era comprada a parte dessa bolsa. Posso falar? Então, eu fui para a Universidade do Sul da Flórida, a USF, que fica em Tampa. É ali perto de Orlando, então é uma cidade, assim, bem turística, e tem bastante coisa legal, fica perto de várias cidades legais também, fica perto da NASA, então é um lugar, assim, bem conhecido. Tem também o famoso Busch Gardens, que eu lembro a primeira vez que a professora Débora falou para mim, eu nem sabia o que era isso. Então, é uma cidade bem grande. Eu fui pelo edital 840 de 2018, então eu fui no começo, mais ou menos, de 2019, e era por mérito acadêmico. E aí tinha uma vaga para fonoaudiologia e uma vaga para odontologia. E aí eu tinha conseguido a vaga da fono, e
a pessoa que ia com a vaga da odonto acabou desistindo, e aí sobrou a bolsa, ficou remanescente, e aí um colega de turma, o Rogério, conseguiu essa vaga e fomos nós dois, então, que foi um feito, assim, né, que a gente conseguiu ir 2 alunos da Fono no edital, que não era assim, na verdade. Então, foi muito bom isso, porque você passar perrengue com alguém é muito melhor e engraçado do que sozinho, né? Em relação ao passaporte, as meninas já comentaram que é uma coisa mais simples. O visto, meu visto também foi o J1, como a Fernanda comentou, tem esse processo, DS 2019, passei pelas mesmas etapas, é um pouco chatinho, mas deu tudo certo. A acomodação também foi por nossa conta, então a gente alugou um apartamento perto da universidade para conseguir ir mais rapidamente, né? E a bolsa da Ucrânia era de 20 mil reais, que na época deu aproximadamente 5 mil dólares, e aí era o dinheiro para a gente, era o dinheiro livre, não tinha que prestar conta do que comprou com esse dinheiro. Então, com esse valor, a gente fez absolutamente tudo. Compramos passagem de ida e volta, seguro-saúde, a gente alugou lugar para ficar, alimentação, porque a gente não tinha condição financeira para pagar por conta desse tipo de coisa. Tanto que a gente podia ficar até 6 meses, mas não daria, a gente não conseguiria se manter com a bolsa. Então, ficamos 3 meses e também para não perder outro semestre da faculdade. Em relação à experiência, eu acho que a coisa assim que mais me impactou quando a gente chegou lá em relação à fonoaudiologia é que lá é separado, não é fonoaudiologia, como se fosse fono separado da áudio. Então, lá os alunos, eles fazem 4 anos de CSD, que é o Communication Science and Disorders, que é o undergrad deles, e aí depois disso eles têm que escolher entre speech ou audiology. E aí eles fazem mais 2 anos nessa área específica, que é o Masters ou Grad School, para então ser terapeuta da fala ou audiologista. E aí depois disso eles fazem mais 1 ano de estágio supervisionado para atender paciente com supervisão dos docentes, e depois disso só que eles podem exercer a profissão. Então, durante a graduação, eles não atendem, não relam no paciente, o que é muito diferente daqui, né, que a gente aprende na prática na graduação. Então, a Universidade da Carolina do Norte, a UNC, que eu fui com a Ana Carolina e com a Bruna da Odonto, é uma universidade bem grande, né? E aí eu procurei alguma imagem para trazer, e sim, é do Google Imagens do Street View. Eu fui lá no Google Maps, pá, achei. Esse é o prédio em que a gente ficou mais, pelo menos é o que mais fiquei, né? Que é onde fica o centro craniofacial lá. E todo dia a gente vinha, então, para esse prédio aqui gigante. Tinha mais, mas a gente ficava mais aqui. A Ana Carolina, ela foi por um outro também, que era para parte da medicina. A gente foi lá, inclusive, assistir uma aula junto, eu fui lá e dei uma infiltrada. Mas esse aqui foi o principal, onde eu fiquei. Aqui, então, é a foto do centro craniofacial, essa parede roxinha aqui. E virando aqui, a gente dá de cara com essa porta, né? Tem a parte aqui dentro, onde eu fiquei mais, que para lá tinha para dentro, né? Tinha o local onde acontecia as análises, que o fonoaudiólogo lá dessa parte, o Dr. David Zajac, ele fez as avaliações. Eu assisti algumas avaliações que ele viu, né? Pós operatórios de fissura, a gente ouviu algumas falas, mas assim, ele não ficava muito tempo, não eram todos os dias que ele fazia essas análises, avaliações. Então, quando ele vinha, eu estava lá para observar, mas como foi uma semana, foi pouco tempo, então eu não vi tanta atividade, assim, né? E então o que eu tenho mais para trazer vão ser as experiências mais culturais, enquanto a Isabela depois ela traz mais as acadêmicas, porque ela ficou 3 meses, né? Aqui, então, foi o local que a gente alugou, então, porque a gente precisa, né? Não tem o alojamento, que nem tem aqui na FOB, que os estrangeiros vêm. Então, lá no alojamento, a gente vê ele subir e descer, faz parte da comunidade. Aqui é o apartamento que a gente alugou, tem essa parte aqui da sala, uma casa, né? Sofazinho, tem o cômodo aqui.
e para cá tinha um quarto, né? Aí vendo da sala para cá, se a gente trocar a visão, aí tem a parte da cozinha, uma geladeira, belezinha, micro-ondas, pia, normal, vida que segue. Aqui tem um quarto e aqui tinha o banheiro, né? Tranquilidade. O que não foi tranquilidade foi a tomada, porque a tomada, não sei como que é em Portugal, mas a tomada não era igual a nossa tomada aqui do Brasil, carregador de notebook, ela é assim, tem os 3 pininhos, e lá é assim. Então, assim, foi bem complicado. Teve até um episódio nesse prédio onde a gente ficou, era um prédio com vários apartamentos, em que eu, a Ana Carolina e a Bruna ficamos no lobby do prédio para pedir para alguém, uma boa, né, um bom samaritano, emprestar algum adaptador para a gente, algum carregador, porque a gente chegou totalmente desprovida do adaptador, nem lembramos, e foi bem triste essa situação. Aqui, então, foi a primeira foto quando a gente chegou, né, que foi na cidade tipo o Rio, como a Carol já falou. E aqui foi o ônibus. Eu trouxe o ônibus porque o ônibus é maravilhoso, né? Não sei se vocês já andaram com o nosso ônibus aqui de Bauru. Tinha ar-condicionado. A gente chegou no frio, novembro. E tinha Wi-Fi. Nossa, foi lindo! Porque foi o primeiro contato que a gente pôde estabelecer entre o Brasil, para nossos amigos, familiares, falar, estamos vivos, não caímos. E, assim, foi lindo. Tinha ar-condicionado, tinha Wi-Fi, então eu trouxe o ônibus porque foi um lugar bem aconchegante. E aqui foi um local que a gente foi também com experiência, né, nesse Insomnia Cookies, que a professora Ivy fez questão de falar, vão lá comer, é muito bom. Então a gente foi, comemos 2 vezes, e uma a gente não pagou. Não roubamos, mas o que aconteceu foi que eu não sei o que estava acontecendo, a gente chegou em um momento que a gente pediu o cookie, eles deram pra gente, e na hora de pagar, eles explicaram alguma coisa que eles não estavam podendo aceitar o dinheiro, não lembro por quê, e foi que ninguém entendeu nada, não deu a comunicação muito boa, ele falou, não, leva, vai embora, leva, e a gente disse, tá bom, vamos levar o cookie, e conseguimos de graça. Foi lindo, vitória. Aqui é da parte de dentro do prédio, lá que eu mais fiquei, que a Carol falou também, eu trouxe porque eu achei diferente da nossa estrutura daqui, né, tijolinho, prédio, parece umas casinhas mesmo. Essa aqui é uma parte do hospital, achei legal trazer, né, bem diferente as imagens. Aqui é o estádio de basquete, que a gente assistiu, conseguiu, nessa uma semana, arranjar um jeito. Tinha alguns alunos, né, que a Carol conheceu, e a gente conseguiu aí ingressos para conseguir assistir o jogo, foi bem legal, com direito a cheerleaders. E esse azul claro aqui é a cor da faculdade, então todo mundo estava de azul claro, ou uma outra roupa que indicasse que era da faculdade. Eles vestem a camisa. Aqui foi um jardim botânico que a gente foi, essa aqui do meio não, né? Essa aqui é a Amelia Drake, que é a médica, né, que a Carol falou, que estava responsável por ela, muito fofa. Não sei se é porque ela já estava acostumada com o brasileiro, ela foi super, assim, mais acalorada com a gente, né? Ela acompanhou a gente, ela conversava bastante, levou a gente para esse... E abraçou a gente para tirar foto, foi muito fofa. E eu falo abraçar a gente para tirar foto, porque, assim, lá nos Estados Unidos, essa aqui é uma outra foto que eu tirei com o fonoaudiólogo, né, que é o Dr. Zajac, na saída, quando a gente estava voltando, e essa aqui é a outra fonoaudióloga que acompanhava os atendimentos, né, que é a Juliana. O Dr. David, quando a gente foi tirar foto para sair, e a Juliana, foi assim a foto, sabe? E não sei se fica claro, eu não sabia o que fazer com meus membros superiores, porque todo mundo estava ou com as mãos para baixo, ou com a mão no bolso, eu fiquei meio, o que eu faço com as minhas mãos? No final, também enfiei no bolso. Ficou bem assim, mas deu tudo certo, tiramos a foto para registro, para memórias, mas é uma coisa cultural interessante de falar, né? E aqui eu trouxe essa foto do restroom, dessa placa super bonitinha de um local onde a gente foi comer sanduíche para almoço. Saudade do arroz e feijão, né? Não tem essa alimentação robusta, como a Carol falou, mas foi gostoso. E eu trouxe de restroom porque é um negócio interessante, a gente tem que fazer a prova de inglês, né, nesse edital. Tem uma prova de inglês, que tem auditiva, leitura e gramática. Nesse edital ele pedia, e a FOB mesmo fazia essa prova. Então a gente ia lá e eles aplicavam a prova pra gente. Só que na prova a gente não descobre que quando a gente vai pedir onde fica o banheiro,
é o restroom. Pelo menos eu não sabia, né? Eu chegava e pedia o bathroom, onde ficava o tal do bathroom. Então eu não falava, é o restroom. Enfim, foi uma coisa diferente que eu achei interessante trazer. E foi mais essas experiências culturais que eu queria compartilhar, mas que é legal sempre, né? Porque é diferente e a gente fala, nossa, ele conhece um mundo novo, né? Apesar de ter sido só uma semana. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre o meu edital é que eu não tive que fazer nenhum tipo de prova. E a questão da proficiência na língua foi por meio de uma carta, então, que uma professora, minha orientadora, assinou para mim, por conta e risco dela, de que eu era proficiente na língua, então deu tudo certo. E eu também não tive que fazer TOEFL, nada desse tipo, porque se eu tivesse, teria sido um pouco mais complicado, acho que eu não ia conseguir, nem por questão do tempo, nem financeiramente. Então, foi tudo assim, exatamente como tinha que ser para dar certo. Isabela, desculpa, só vou te interromper um minutinho para não causar nenhuma estranheza. Esse edital do mérito acadêmico, ele diz que nós temos que seguir a ordem da universidade de destino. Então, se a universidade de destino pede o Cambridge, nós temos que pedir o Cambridge para o aluno da FOB. Se a universidade de destino pede o TOEFL, nós temos que pedir o TOEFL. E a Universidade de Destino pediu uma carta, e é por isso que foi dada a carta. Então, foi realmente uma sorte, e isso não acontece. Foi uma sorte, uma exceção. Sim, com certeza. Então, lá na USF, as atividades desenvolvidas, eu e o Rogério participamos como aluno observador nas disciplinas teóricas da parte da fala e da audição, então a gente acompanhou algumas matérias, observamos também alguns atendimentos clínicos, e aí, como a gente não tinha crédito, né, não era aluno matriculado, não fazia atividade avaliativa, coisa do tipo, a gente podia escolher também quais disciplinas, quais aulas a gente queria assistir, então foi muito interessante, porque a gente ia nas coisas mais diferentes, né, das coisas que temos aqui no Brasil. Mas em termos de teoria, assim, a gente vê realmente que a nossa universidade é uma universidade de excelência, porque é muito parecido. Também a gente ia participar de um projeto de pesquisa que ia avaliar a fluência em crianças pré-escolares, que é para quem não sabe, parte de gagueira, e só que acabou não dando certo, porque uma das responsáveis acabou tendo que voltar para o país de origem dela. Mas tanto que para esse projeto de pesquisa que a gente ia ajudar, nós tivemos que fazer uma capacitação, que era o CIT Program, e a gente tinha um treinamento, tivemos que ler uns textos e depois fazer um testezinho para conseguir uma certificação, para então a gente estar hábil aí a participar e ajudar nesse projeto de pesquisa. Então, a gente tem a certificação, mas acabamos não fazendo. E também observamos uma terapia intensiva de fluência, de gagueira, que foi sensacional, foi uma das coisas que eu mais amei, assim, que era uma terapia de 3 semanas, todos os dias, os pacientes iam lá, ficavam das 9 da manhã às 3 da tarde, com 1 hora de intervalo para almoço, né, almoço / comer alguma coisinha. E aí era uma terapia em grupo, ficavam 11 pacientes, o professor responsável que dava a terapia, a gente ficava assistindo e tinha os alunos do speech também. E assim, foi sensacional mesmo. Então aqui eu trouxe um print do nosso relatório final com as atividades e a carga horária. Então a gente assistiu aula de disfagia, de desordens motoras, o programa de terapia intensiva para gagueira, aula de amplificação, que é a parte de aparelho auditivo, de reabilitação em pacientes que usam aparelho auditivo. A gente assistia também os alunos apresentando seminários, era muito interessante ver isso também. E no final nós apresentamos, a gente pediu para apresentar um seminário para eles, então apresentamos tanto para a parte de speech como audiology, para falar da nossa universidade, para falar um pouquinho do SUS, também a gente falou dessas diferenças,
Brasil, Estados Unidos, e foi muito bom, porque eles não conhecem realmente. Então, eles ficaram bem interessados, até uma aluna falou que queria fazer intercâmbio para cá e tudo, foi bem bacana. O símbolo lá da universidade era um touro, né, o Bu, e aí todo mundo fazia o símbolo assim, e aí tinha esse mascote que ele participava dos jogos, de eventos, assim, era bem legal. A foto ali de baixo é uma das entradas da universidade, e ali em cima era uma praia, que tinha uma praia no meio do campus, assim, uma mini praia, e era gigante, eu sempre ficava perdida, só sabia ir naquele lugar que eu tinha que ir, mas era lindo. Aqui o estádio, eu tive a oportunidade de assistir um jogo de beisebol, foi muito legal também, mas eu não entendi nada, mas foi legal. E aqui algumas fotos, então ali em cima eu e o Rogério, que foi outro aluno que foi comigo, a gente estava em frente a um touro lá da universidade, tinham vários assim, pelo campus, em frente a um centro onde os alunos se reuniam e resolviam várias coisas, tinham vários departamentos, e era onde também eles comiam, porque tinham vários restaurantes lá dentro, assim, restaurantes, fast foods praticamente, lá dentro, e aí os alunos pagavam, comiam lá, como se fosse um restaurante universitário, só que pago, de restaurantes fast foods. Algumas outras coisas, uma foto da cidade, e a cidade também é banhada pelo mar, então dava para ver, né, tinha o Bayshore, assim, dava para caminhar, olhando o mar, muito bonito. A Flórida é conhecido pelos alligators também, né, pelos jacarés, então ali tinha uma foto que você não podia alimentar o jacaré, e um dia a gente foi andar de caiaque, sem saber andar de caiaque também, mas era dos espaços da universidade, e no Busch Gardens que a gente foi, que ali tem uma foto da montanha-russa, uma comida apimentada ali em cima típica, porque tem muita influência mexicana lá, e uma foto de um cartão de visita de um dia que eu fui visitar uma escola com a universidade. Ali é um print da tela da apresentação que a gente fez para eles, só para ilustrar, algumas outras fotos interessantes. Ele lá vende aparelho auditivo no supermercado por $20, então temos ali, mas não é efetivo, tá, gente? E o ônibus da universidade, que a gente pegava de graça também, e também tinha ar-condicionado e Wi-Fi, passava na porta de casa. Muito, muito interessante, ajudava bastante. Pode passar. E aqui, para finalizar a minha contribuição, as pessoas que a gente passou a maior parte do tempo, que foram brasileiros que conhecemos lá, na foto da esquerda, então uma morava no Chile, estava no doutorado, a outra fazia psicologia lá, mas realmente a gente se conectou e se ajudou bastante. E do lado ali, eu e o Rogério com a professora Michelle, que foi a professora responsável, assim, que cuidou da gente, um amor, um doce de pessoa, ajudou demais, tanto que no final nós moramos até 15 dias com ela, nos últimos 15 dias, que aí tinha acabado o nosso aluguel, e não compensava a gente alugar um outro lugar por 15 dias, e a gente nem tinha dinheiro também, então moramos com ela e foi muito divertido. E para finalizar, então, tanto o meu intercâmbio de 1 semana, quanto o intercâmbio da Isabela de 3, a gente trouxe alguns pontos que a gente achou que abarcou tudo, que é o ponto do inglês, que seja para melhorar o inglês ou para trazer para a consciência coisas que a gente, né, não tem noção, que nem isopor, que a Fernanda falou, isopor em inglês, fiquei pensando depois. Porque chegar lá e se sentir em um filme lá de Hollywood, só que sem legenda, né? É o que você escutar ou não escutar. Dá para fazer, então, networking, conhecer esses profissionais, outros alunos também, que futuramente serão profissionais, auxilia e traz crescimento, conhecimento pessoal e profissional, a gente vê as coisas, conhece novo mundo, sai dos muros, né, da FOB ou de Bauru, traz vivências e desafios, né, os famosos perrengues, que a gente sua frio, mas no final deu tudo certo, voltamos para o Brasil. É isso então, gente.
Muito obrigada. Muito obrigada. Legal, meninas, obrigado. Adorei a apresentação de vocês, mas eu sou suspeita a dizer porque eu sou super fã de cultura norte-americana, né? Eu fiquei no Canadá também, achava tudo lá lindo, maravilhoso, e a gente vê essas paisagens, o campus bonito, os estádios, né? Gigantes, então, assim, é muito legal mesmo. E só um comentário com relação ao perrengue da Carol sobre os restrooms. Eu ficava indo entre Canadá e Estados Unidos. Então, no Canadá, o banheiro é diferente. Chama washrooms. É a sala de lavagem. Eu não Então, sabia assim, dessa. cada lugar chama de um jeito. E parece que no Reino Unido chama toilet. Então, cada um chama do jeito que quer. Mas, meninas, tem algumas perguntinhas aqui para vocês. Durante a apresentação, parece que a Carol falou que ela não viu tantos pacientes, né? A Isabela, ela comentou que ela teve mais atividades, mas as duas podem responder a pergunta, baseado na experiência de vocês. Como vocês avaliam, não sendo falantes nativas da língua inglesa, como que vocês trabalharam com essas patologias que vocês tratam, né? Porque vocês já não falam inglês desculpa, vocês falam inglês. Mas, assim, vocês não são nativas do inglês. E tratar uma patologia, corrigir algo que está certo ou errado, como que ficou isso? Muito difícil. No começo, você não entende nada. E aí vai melhorando, assim, com o tempo mesmo. Então, no primeiro mês, assim, eu lembro de coisas, a gente ia para as aulas e a gente não entendia nem a dinâmica da aula. Por exemplo, lá todo mundo leva notebook e anota no notebook, não usa caderno. Aí a gente, vamos fazer isso também, né? E a gente não entendia a aula também. Então, assim, as minhas anotações eram uma palavra ou outra, assim, mas isso, com o tempo mesmo, você vai melhorando, porque o inglês, assim, faz um boom, né? Então, no primeiro mês, aí depois a gente via essa melhora, sabe? Então, a gente assistia a aula e falava, nossa, eu entendi, agora eu entendi o que ela quis dizer, e discutia, né? Que estava sempre eu e o Rogério assistindo. Então, a gente foi pelo tempo mesmo, né, de disposição ali ao estímulo, praticamente isso. Então, se eu não sabia que disfagia era disfagia, depois de ouvir 15 vezes, eu aprendi. Então, foi mais isso. Sim, sim. A língua sempre é difícil, mas falar para vocês, quando eu fui para o Canadá também, essa questão de take notes, é um negócio que eles têm aulas para isso. Então, assim, dependendo do programa que você vai, eles te dão aula de como você fazer anotações, que tem que ser uma palavra para cada, tipo, para um bloco de coisas que o professor fala. É uma coisa muito doida. E a gente vai se adaptando nisso mesmo. Mas vocês acharam que foi, tipo, você teve contato com o paciente? Como que foi isso? Você viu pacientes e você achou que o idioma, ele foi algum limitante mesmo para você, sei lá, diagnosticar, acompanhar aquele atendimento que você estava vendo? Olha, assim, a gente ia para a clínica observar alguns atendimentos. Então, assim, tinha tipo um espelho espião, que a gente ficava atrás, assim, do espelho espião, então não tínhamos contato direto. E aí a gente via o professor atendendo, e o aluno da universidade mesmo estava dentro da sala com o professor, mas ele também não atendia, ele só observava também. Então, a gente observava do espelho espião, né? Em alguns momentos, a língua, assim, foi um limitante, porque são coisas muito específicas, às vezes, que, por exemplo, a gente já estava aprendendo, já tinha contato com o termo técnico em inglês, mas às vezes aparecia uma coisa nova, e aí a gente ficava meio sem entender, e quando acabava, a gente pesquisava, e aí entendia o que tinha acontecido, ou às vezes a maneira deles tratarem e lidarem com o paciente, com aquele tipo específico de atendimento era diferente, e aí depois a gente pesquisava e entendia. Teve uma coisa legal que tinha terapia para diminuir sotaque, e eu nunca tinha visto isso no Brasil, né? E aí tinha a paciente era latina, acho que do México, e estava morando nos Estados Unidos há muitos anos, mas ela queria tirar o sotaque. Então ela fazia terapia com fono para isso, e aí era
uma vertente totalmente diferente do que eu nunca tinha visto isso aqui, né? Então foi bem bacana, sabe? Deu para aprender, mas a gente pesquisava tudo depois para entender melhor. Nossa, que legal esse negócio de tirar sotaque. Era uma coisa que eu procurei lá no Canadá, porque, né, a gente quer se camuflar, né? E eu acho que a pessoa que quiser montar um curso sobre isso, ela vai ganhar muito dinheiro. É claro que tem que estudar, tem toda uma qualificação, mas é bem legal. Aqui surgiu uma outra pergunta, mudando um pouquinho de assunto, questão da responsabilidade de você ser um embaixador da FOB numa universidade estrangeira. Como que vocês levaram essa representatividade da FOB lá? Nossa, a gente se empenhou nisso, porque assim, os alunos não sabiam, não conheciam e não tinham muito interesse, pelo menos a minha experiência foi assim, em conhecer, sabe? Em saber quem é você, de onde você veio, o que tem lá. Então, geralmente, né, Carol, era assim, você é do Brasil, Neymar futebol, falava alguma coisa assim, e enfim, sabe? Então, a gente sempre tentava frisar a nossa universidade, pesquisa, ensino e extensão. Então, tanto que quando a gente ia embora, nós pedimos para fazer uma apresentação, o que foi assim difícil, a gente ficou muito nervoso, porque né, era numa plateia, com microfone e tudo, mas a gente falou: não, temos que mostrar para eles de onde que a gente veio e que a gente faz, quem somos e tudo, e a excelência que é a nossa universidade. Porque eles não têm muito esse interesse mesmo, sabe? Eu não percebi, raramente, assim, um ou outro que tinha, e aí dava pra gente conversar melhor sobre isso, mas não tinha essa receptividade, sabe? Como a gente recebe os estrangeiros aqui na faculdade. Então, foi uma iniciativa nossa mesmo de tentar mostrar e ser embaixador da FOB, como você falou. E aí eles viam e ficavam interessados. Ah, que legal que vocês conseguiram cativar essa atenção. Na minha universidade no Canadá tinha bastante brasileiro, mas eles ganhavam o pessoal no samba. Tinha uma mulher que ia lá com um monte de pena, ela se vestia realmente que nem aquelas mulheres do Rio de Janeiro, e era samba, era bateria, era uma coisa louca, e era assim que eles ganhavam a atenção do Brasil. Não é o jeito que a gente gosta de ser visto, né? Ainda mais a gente que tem o perfil da FOB, quer falar sobre pesquisa, quer fazer parcerias fortes, né? Mas Reforça o estereótipo, né? parabéns por vocês terem feito todo esse esforço da apresentação, inclusive, e tudo mais. Tinha uma outra pergunta aqui, voltando nos atendimentos, desculpa fazer esse vai e vem. Como você compara os tratamentos que são feitos lá, as terapias que são feitas lá, com as daqui? Você acha que são mais rígidas, mais inflexíveis? Você comentou que tinha alguma diferença, mas qual seria essa diferença na forma como eles tratam? Olha, as terapias que a gente mais observou eram da parte da audição. E assim, como eu falei, os alunos não atendiam, eram os professores. Então, eram os atendimentos de excelência, porque eram os professores, assim, os masters, né, os mestres, naquele assunto. O que eu acho, né, na minha visão particular, um pouco complicado para o aluno, porque a gente aprende na prática, né? Então, por exemplo, coisas simples que os alunos tinham dificuldade, a gente já tinha visto aqui há muito tempo, sabe? Por exemplo, nós presenciamos uma situação que eles foram simular, fazer moldagem de aparelho auditivo, para moldagem, para molde de aparelho auditivo. E aí tem que colocar, né, um tampãozinho de algodão, assim, dentro do ouvido. Tem um cuidado, assim, mas a gente já tinha visto isso aqui, já tinha feito, passado pelo estágio, tudo, e eles estavam no Masters, depois, assim, da graduação, vendo isso pela primeira vez. E aí aconteceu um episódio da aluna ir um pouco além, assim, e machucar um pouco a orelha da pessoa. E aí foi todo um caos, assim, um transtorno, e a gente ficou, nossa, se eles tivessem visto isso antes, feito isso antes, né? Então, era diferente, bem diferente nesse sentido. Mas os atendimentos, como eram feitos pelos professores, assim,
eram excelentes, as terapias e tudo, essa parte da audição. Às vezes a gente ficava meio chateado quando o paciente não tinha um seguro-saúde que cobria o aparelho auditivo, que aqui o SUS dá, né? É uma questão muito triste da América do Norte, realmente. Sim. Mas a gente aprende a valorizar, né? O produto nacional, o SUS. Né? O pessoal da medicina bate forte nessa tecla. Eu tive a experiência também, bato nessa tecla. O nosso sistema de saúde é ótimo do jeito que é, sendo misto com SUS e tendo particular, que no Canadá também era misto e não era bom. O do Canadá não, era exclusivamente como se fosse um SUS e não era bom, porque os profissionais acabavam se acomodando e não atendiam as pessoas bem, demoravam, não ligavam. Então, acho que a gente tem que ter um pouco dessa comparação. É particular, o SUS, para também abranger aquela população que precisa, e é muito bacana. Bom, então, acho que acabaram as perguntas, a gente já está encaminhando para o encerramento do evento. Vocês gostariam de contribuir com mais alguma coisa? Eu queria falar mais uma coisinha, que as meninas comentaram no começo, né? Tem gente que vai e quer ficar, e tem gente que vai e percebe que o lugar é no país de origem. Eu fui uma das pessoas que fui e percebi que o meu lugar é aqui, sabe? Por vários motivos. É incrível lá, e acho que as pessoas se encantam principalmente pelo poder de compra, né? Que tem lá, então, iPhone, essas coisas, vai para Disney e tudo. Mas, assim, como já não era uma coisa que me chamava tanta atenção nesse sentido, é legal, incrível esse poder de compra, realmente deveria ser assim. Mas acho que outras coisas pesam mais, sabe, do que isso, tipo a interação social, essa questão de família, de amigos, porque se você morar lá, depois de 10 anos, vai ser a mesma coisa, sabe, mas você não vai ter as outras coisas que você tem aqui, como família, então, assim, eu fiz muito essa reflexão quando eu voltei, sabe, tem suas vantagens e tudo, mas eu acho que eu não trocaria o Brasil. Perfeito, eu concordo plenamente com você. Tanto que estou aqui, né? Mas legal. Pessoal, gostaria de agradecer vocês, meninas, pela contribuição, agradecer ao pessoal da medicina, ao pessoal da odontologia que falou com a gente, e a todos os participantes. Eu espero que esse ciclo de conversas, tanto com os professores como com os alunos, tenha enriquecido muito os conhecimentos, né? Tudo para motivar realmente as pessoas, ver que a gente está retomando tudo, apesar da pandemia, o intercâmbio é uma atividade muito importante, é muito enriquecedora, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e espero que o evento esteja realmente motivando o pessoal a tentar um intercâmbio, a procurar, e a gente expandir realmente essa rede de contatos internacionais. Então, agora eu passo a palavra para a professora Débora, para ela fazer o encerramento do nosso evento, oficialmente. Muito obrigada, quero agradecer a todos. Ontem eu cometi uma gafe aqui, porque eu só agradeci ao Constantino, a Alissa, a Rebeca em particular, que foi quem mais trabalhou, né, junto com a CRINT na organização desse evento. Eu só agradeci no começo e não no final, e aí não ficou gravado. Então, estou fazendo meia-culpa aqui, deixando gravado a gratidão, né, pelo compromisso de vocês que abraçaram a ideia, a motivação e toda a organização, muito orgulho, né, dos nossos representantes discentes. E lembrar que eles são representantes discentes da graduação, da pós-graduação, e também são interlocutores de vocês junto à CRINT. Nós entendemos que nesse momento de pandemia, vocês também não estão se falando, né? Eu procuro responder todos os e-mails que chegam na CRINT, quem conhece, né, pessoal da Fono sabe que eu respondo rápido, quando não é assim é porque realmente houve alguma intercorrência, mas os representantes existem exatamente para haver uma maior proximidade com os respectivos alunos da graduação e da pós. Então, eles são os seus embaixadores, né, e se vocês querem solicitar, advogar por alguma coisa, esclarecer mais alguma dúvida, né,
entre em contato tanto pelo e-mail da CRINT, quanto com os seus próprios representantes, né? Nós temos uma participação muito democrática e nós ouvimos muito a opinião dos alunos. Eu também gostaria de lembrar vocês que as 2 palestras, né, como já foi falado pela Rebeca, vão ficar gravadas e que nós vamos encaminhar as dúvidas que não foram respondidas ontem pela questão de tempo para os representantes da UCANI e vamos deixar na descrição do vídeo no YouTube. Então, por favor, fiquem atentos, né, ao link que a CRINT vai divulgar para vocês. Mais uma vez, agradeço a todos pela participação, por vocês terem ficado conosco essa noite. Um grande abraço, fiquei muito feliz de ouvir todas as experiências internacionais que vocês relataram. Esperamos que no próximo ano tenhamos outras pessoas, né, se tudo der certo, para falar do seu intercâmbio, e eu desejo a todos um bom feriado, que amanhã, por incrível que pareça, né, não tem nem graça, mas é feriado, mas um bom feriado, um bom final de semana, fiquem sãos, seguros em casa, e vamos nos cuidar e continuar aí o nosso trabalho. Muito obrigada, pessoal. Boa noite.